Saudações, longevos. E então, qual será o segredo da longevidade? Saudações, longevos! Como é que vocês estão? Meu nome é Lodi Ávila e está começando o segredo da longevidade. Tem uma frase famosa de Tony Robbins que eu gosto muito e que diz: a qualidade da sua comunicação determina a qualidade da sua vida. E para nós entendermos mais a relação entre uma boa comunicação e a longevidade, eu tenho a honra de receber o neurocientista William Borghetti, especialista em neurocomunicação. Muito bem-vindo, William. Obrigado, Elódia. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter aguardado aí os desencontros de agenda, né? É uma honra estar com você aqui. Mas deu tudo certo, a honra é minha. Obrigado. Tudo certo mesmo. Me fala, William, conta aqui pra gente, aqui do Segredo, como é que começou a sua trajetória, como é que você descobriu a neurociências na tua vida? Legal. Eu sempre empreendi, né? Sempre empreendi desde moleque. Era o moleque que vendia sorvete, aquela coisa toda de Legal. Pensar no empreendedorismo e tal. E eu tive uma empresa de prestação de serviços de terceirização, assim, né? Portaria, limpeza, fazia esses trabalhos terceirizados. E eu percebia que eu tinha pessoas trabalhando na minha equipe absolutamente incríveis, assim. Aquele cara que entra num ambiente, ele olha, ele fala assim, 10 vassouras, 2 litros de detergente. Aí eu falo, como é que esse cara sabe? Escaneia tudo. O cara, uma inteligência assim, incrível. Uma menina que você levava um problema lá, ela falava, não, o artigo tal da lei trabalhista, do CLT, do RH, e aí você falava, uau, né? A menina, você joga na mão dela ali, ela resolve o BO. E às vezes esse problema acontecia tecnicamente lá no cliente. Então, o cliente tinha um problema lá de processo, o cliente tinha um problema de alguma coisa. Aí eu falava, fica tranquilo. Vou trazer a pessoa ali, o cara vai subir nessa mesa aqui, vai dar um show aqui. Aí meu funcionário chegava lá e ficava... Travava. Aí o cliente olhava para mim e falava, esse aí que é o cara incrível, né? E aquilo me incomodava muito, porque eu falava, cara, essa pessoa que está na minha frente não é aquele que trabalha comigo lá, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre o porquê que as pessoas tinham medo de falar em público. Essa inibição, né? Essa foi a minha primeira linha. Por que que alguém que sabe um conteúdo... Porque assim, se você me colocar num palco para 1.000 pessoas para falar sobre neurociência, eu vou embora. Sim. Pode agora, abriu a Sim. cortina, eu entro. Agora, se você me colocar para falar de física, eu vou enrolar, eu vou me embananar, porque eu não tenho... Então, a pessoa que não sabe o que está falando, tudo bem, eu entendo ter insegurança. Agora, quem sabe, e aí eu fui aprofundar nisso. E nesse estudo, eu comecei a perceber que adultos que eram inseguros para falar, eles não aprenderam a ficar inseguros ou tímidos adultos. Eles aprenderam ou na infância ou na adolescência. Sim. Eu nunca peguei um caso de uma pessoa que fala assim, nossa, era uma criança que falava com todo mundo, um adolescente desinibido e tal, aí chegou com 40 e plim, e ficou tímido. Nunca vi esse caso. Na ciência a gente aprende a dizer que não tem, né? Não vou dizer que não tem, mas eu nunca vi. Aí eu comecei a pensar assim, vamos tratar os adultos, já tá adulto, não tem o que fazer, mas tratar o adulto é enxugar um pouco o gelo, né? Resolver efeito. O que a gente pode fazer para prevenir? E aí que eu comecei a pesquisar os adolescentes. E aí a neurociência me deu essas respostas do tipo, por que que uma pessoa tem frio na barriga? Por que que uma pessoa tem branco quando ela tá nervosa? Porque Nossa, super interessante. Porquês, né? O bastidor da coisa. E aí foi uma paixão incrível, né? E aí eu criei, assim, eu gosto de dizer que eu não inventei neurocomunicação, uma vez que são 2 palavras tão óbvias aí no mundo, né? Mas para você ter uma ideia, quando eu comecei a falar sobre neurocomunicação, eu fui comprar o domínio do site neurocomunicação.com.br e estava livre. Nossa, então neurocomunicação.com estava livre. Isso. O @neurocomunicação no Sim. YouTube é o meu canal. Que legal. Aí eu falei, legal, acho que talvez eu pensei uma coisa aqui que ou alguém não registrou, né? Ou não pensou e tal. E a partir daí eu comecei a fazer isso. Aí no comportamento adolescente que a coisa fluiu. Começa. Fluiu depois que um vídeo meu explodiu na internet, né?
Eu tava na Itália, e aí eu postei um vídeo de um menino que a mãe me procurou, eu dava aula para esse menino, e aí eu comecei a dar aula nas escolas pro ensino médio para testar essas ferramentas na fonte, né? Dar aula pro adolescente ali e tal, de neurocomunicação. Aí uma mãe me procurou e falou assim, William, eu tô com um problema em casa, meu filho não quer tomar banho. 14 anos, não quer tomar banho. Eu brigo, boto ele, tem que trancar no banheiro, tem que empurrar, e o moleque já tá grande, né? E todo dia é um transtorno na minha casa. O que eu faço? Eu falei, mas quem disse que tem que tomar banho? Ela falou, claro que tem que tomar banho. Eu falei, eu também acho. Eu tomo 2 todo dia. Mas ele não quer tomar banho, tudo bem, ué? Ele já tem 14 anos, ele já pode tomar a decisão. Só que eu falei, quando a gente quer ser adulto, quer ser independente, quer ter liberdade, a gente tem a possibilidade de tomar qualquer decisão, desde que a gente arque com todas as responsabilidades. Perfeito. Então é o seguinte, você deixa ele sem banho, fala pra ele, é tua decisão, só que é cascão completo. Não vai trocar roupa, não troca roupa de cama, pé sujo, assim. Deixa. E vê até onde vai. Que tem uma frase que eu digo, né? Imagina. Adolescente não ouve, adolescente sente. Não adianta ficar lá no sermão, na orelha e tal. E aí ela deixou ele sem banho 3 dias. Aí começou a chegar na escola, os caras começaram a zoar, a menininha falou, sai de perto de mim e tal. Pronto, toma 2, 3 banhos por dia agora, sem ninguém pedir. E contei isso num podcast e tal, fiz um corte, tava na Itália, fevereiro de 2023, há um Agora. ano e 4 meses. Tava na Itália, aí 4 horas de fuso, aí eram umas 11 horas da noite, postei o vídeo, aqui era 7 da noite, né? Pus o celular pra carregar e fui dormir. Quando eu acordei, tinha 11 mil seguidores, foi pra 40. Uau. Assim, e Que uma legal. loucura, gente xingando, gente aplaudindo, uma doideira, né? Sempre tem, né? Nossa, todo vídeo que viraliza é isso, né? Depois começou a ser constante, então a gente vai aprendendo a não responder. Eu fui lá, não, gente, eu não quis dizer isso. Daí não tem jeito, né? Um arrebento. E a partir desse vídeo começou a vir muita gente com demandas de adolescentes. Meu filho, não sei o quê, meu filho se corta, meu filho tá na droga, meu filho não faz lição, meu filho não quer ir pra escola, meu filho não conversa comigo. A criança era toda boazinha e virou um adolescente rebelde. E aí eu falei, nossa, mas olha que legal, dentro da neurociência eu tenho um monte de conhecimento sobre isso. Porque é isso, porque é aquilo, porque o córtex pré-frontal, porque o neurônio, porque a dopamina, e comecei a embasar cientificamente aqueles problemas. E aí a rede foi explodindo, assim, absurdamente, né? Que legal. Então, em um ano, ontem, a gente está aqui quem está assistindo em 2050, nós estamos em maio, né, de 2024. Bateu 183 mil. Parabéns. Na semana passada. Que legal. E assim, é uma doideira de gente. E aí, cada vez mais demanda, cada vez mais porque gente. O conteúdo impacta, né? É um conteúdo importante. A gente está vendo que houve uma diferença do adolescente de agora. Há uma diferença, desculpa, entre o adolescente de agora e o de 5, 10 anos atrás. Eu acredito que essa pandemia mudou muito, total, né? Drasticamente, né? Total. A gente está observando isso muito, até eu com meus amigos na parte de medicina, tudo, mas psicologicamente, principalmente, teve muita alteração, né? Muito, muito. E você assim, deve ter Elódia, sentido muito isso, O que eu né? gosto de dizer o Homo sapiens, ele tem aí 200 mil anos. Pra gente pôr um número, um fala 100, um fala 300, vamos pôr 200 aqui pra gente ter uma referência. 200 mil anos. O Homo sapiens de 200 mil anos e a gente hoje é igualzinho. Sim. A máquina é a mesma. Sim, né? estruturalmente, Eu falo, se você ensinasse um Homo sapiens lá do começo a mexer num iPhone, ele aprenderia, né? Só que o ambiente é diferente. Sim. E a gente estava falando aqui fora do ar, né? A velocidade, a exponencialidade da mudança é muito grande. Então, entrava uma tecnologia, por exemplo, rádio. Ficou 100 anos o rádio. Aí entrou a TV. Aí a TV ficou 50, 60. Aí entrou, tipo, streaming. Aí já passa. Blu-ray. Blu-ray é uma coisa que a gente viu nascer e morrer na nossa vida. É verdade. As gerações antigas não viam uma coisa nascer e morrer. E agora é isso. Entra o aplicativo. Orkut, agora não tem mais Orkut. Facebook, agora ninguém mais usa. Vai pro Instagram. Snapchat. Então é uma loucura. Então, assim...
é fato que o mundo hoje é mais fácil de viver do que há 10 anos atrás, Sim, que é mais fácil de viver do que há totalmente. 50, que é mais fácil de viver 100. Às vezes o pessoal fala assim, essa geração é Nutella, porque tem tudo na mão, tá tudo fácil. Eu falo, me conta você como que você anda a cavalo. Ah, mano, não anda a cavalo, ando de carro, é Nutella. Então, Pergunta mudou lá pro teu tudo. vô como era andar. Sim. Né? Porque eu sempre digo, se eu falar, quando meu pai conta a vida dele, meu pai vem do interior de São Paulo, de Tupã, né? Da região de Tupã. Cara, a vida do meu pai foi muito pior que a minha. Não, com certeza. Só que a vida do meu vô Porque- é aquilo piorado. Sim. E aí o bisavô vem fugido de guerra. Aí o trisavô ficou lá na guerra, não fugiu. Teve que. Então a vida, é claro, ela vai ficando muito mais fácil. Mais Queria fácil. nascer hoje. Eu não queria nascer hoje para aproveitar tudo isso. Então essas influências ambientais na vida do adolescente e a pandemia e essa coisa toda, você pega, por exemplo, bullying. Bullying é uma coisa que acontecia na escola, o aluno apanhava. Era normal a gente ter o bullying e a gente achar aquilo não influenciava tanto, não impactava tanto quanto hoje, né? Então, Você repara nisso? mas olha essa, vamos fazer essa análise Sim. de um outro ângulo. Você sofreu um bullying na escola, tava apanhando, tava acontecendo alguma coisa e tal. A sua mãe pegava você dessa escola e colocava numa escola 5 ruas para cima, no outro bairro. Acabou. Ou falava, você tem que ir lá O e problema resolver o problema também. não, Né? que depende do nível, né? Porque tem aquela coisa, porque às vezes o pessoal fala assim pra mim, eu chamava o meu amigo de cabeção e ele me chamava de gordão e o outro chamava, e beleza. E era bom, isso não é brincadeira. bullying. Não era bullying, Isso era não é brincadeira. Porque quando tem dois sisos, eu tenho aluno hoje que eles se ofendem, De os amigos. E legal. Fala, você tá tranquilo com isso? Professor, você também. Então, beleza. Isso não é bullying. Sim. O bullying, ele envolve não querer, ok? E envolve violência. Ou sim, violência sim. física ou violência mental, enfim. Só que qual que tá sendo o problema hoje, Elódia? Não tem mais pra onde você fugir. Sim, eu vejo. É um bullying de 1 milhão vejo. de pessoas. Você só morar em Marte para você não ter acesso. Você pode mudar para China, que as pessoas continuam te achando. Porque agora, por isso, a informação, ela dissemina, Então, né? assim, nós não é somos uma hoje pessoa uma- que está fazendo isso em você na esquina, né? Uma grande diferente. comunidade. É Nós verdade. somos hoje mundo. Então, assim, o bairro era a nossa referência, assim. A rua de cima, a rua de baixo, o primo que Tá passava na certo, faculdade, você que fazia o negócio, tinha o cara galã, tinha a menina inteligente, tinha não sei o que e tal. Era isso. É verdade. Compara com um, compara com o outro. A brincadeira sempre foi, o primo que passou na federal, o primo que arrumou um emprego e a gente tinha que se comparar com o primo. Era isso. Hoje o menino tira 9,8 numa atividade, fala, pô, mas tem um cara na Índia que tirou 9,9. A comparação hoje tá mundo. Você tem a todo tempo. Aí o menino fala assim, eu não tenho emprego, eu não sei fazer nada no alto dos meus 17 anos e eu sigo um cara na internet que tem uma Ferrari. 14 anos já tá milionário, né? Eu sei. Então, a gente tem aquela coisa... A geração é mais frágil, uma vez que o mundo é mais fácil, né? Vamos pensar, quem é mais frágil? Alguém do Império Romano ou a gente? A gente, pô, a gente tá certo. Sofre muito pouco, né? Apesar da violência, disso tudo, antigamente arrancava a cabeça no meio da rua. Sim. Coisas que a humanidade resolveu, né? Mas, ao mesmo tempo, a exposição é muito maior, a necessidade de mostrar é muito maior, a Essa visão competitividade é muito maior. Então, eu vejo que a gente precisa ter um pensamento. Então, quando eu falo, no meu tempo, na minha geração... Não é isso, né? Porque depende do que você está comparando. A gente não pode comparar, porque a nossa geração foi diferente totalmente, né? E realmente são pessoas mais frágeis que estão com uma violência muito maior, né? Que é uma violência que se alastra. É difícil, hein? E você vê que, por exemplo, até para os pais de adolescentes que estão nos assistindo aqui, tem uma plataforma hoje, uma rede social chamada Discord. E é uma rede que poucas pessoas... Eu falo, se sair na rua e perguntar para adultos do Discord, eu duvido, eu vou falar 20% aqui com muita... Assim, dando um número muito... Eu acho que é menos. Eu acho que eu não conheço. Né? Bem, né? Eu pergunto, as pessoas normalmente não conhecem. Os adultos.
Eu conheço porque é do meu trabalho, porque não Sim, é, sim. eu não tenho essa vivência. Então, olha que coisa interessante. O Discord é uma plataforma que você entra... a plataforma, a ideia dela foi feita para game. Então, acontece o seguinte. Nós estamos jogando virtual, você na sua casa ou na minha. A gente entra numa sala com câmera ligada e eu falo assim, ô Elad, aí, ó, tô aqui dando tiro no cara. Aí você fala, eu vou por cima, eu vou por baixo. Então, é um jogo online e a galera fica dentro dessa rede social com várias pessoas Se conhecendo. conhecendo, pessoas do mundo todo, né? O que começou a acontecer? O Discord não tem sede no Brasil. Então você tem um nível de assim, vídeo pornográfico, esse tipo de coisa que não tem controle, né? Então a galera começou a mexer com isso, começou a ver que não dava nada, e, né? Todo mundo vai empurrando a fronteira para ver até onde dá. O que começou a acontecer? Começou a acontecer um crime chamado estupro virtual. Nossa. O que é o estupro virtual? Um cara que ele não é muito velho, isso é muito interessante, ele tem de 16 a 20 anos, o golpista, o ladrão, vamos falar o malvado aí da história. Ele conhece uma menina, meninas de 12 anos, meninas assim, muito Criança. novas. Conhece a menina e começa a ter um namorinho virtual. Nossa. Sei lá, a gente tá namorando virtual, e manda foto, te amo, e bibibi, conta o dia. Aí um determinado dia esse cara pede pra ela mandar uma foto íntima, um nude, né? Menina, vai lá, sabe que é prova que você me ama. Sei, coisa de tal. criança. E aí manda foto. Aí manda foto, tal, mandou, trocou a foto, aquela coisa toda. Aí, esse cara começa a dizer pra menina o seguinte, fala, você sabe que eu mexo aqui, que eu conheço e tal, e falaram pra mim que você tá conversando com outro cara. Você tá conversando com outro cara, você tem um amante, você tá saindo com outro cara, e a menina, não tô, eu sou apaixonada por você, e o cara, não, você tá saindo sim, e começa a botar aquela pressão numa menina de 12 anos, que não tem estrutura pra se defender. Sim. E ele fala assim, então prova que você não tá com ninguém. Me dá a senha do seu Instagram. Que isso? Porque eu quero ver as suas conversas e tal, ou E a menina... o teu WhatsApp. Pede ali uma senha. A menina dá. Sim. Porque ela tá se inocente. sentindo... Nesse momento, o que ele faz? Ele pega e fala pra ela que se trata de um golpe, de uma coisa. Não tem namoro. Agora eu fiz o que eu queria. Então é o seguinte, se você não fizer o que eu vou te mandar, eu vou pegar aquele nude e mandar para os seus contatos que eu tenho acesso aqui. Para os seus pais, para os seus colegas de sala, para tua escola, para tua igreja. Sim, ela não vai querer nunca. E o que ele pede pra ela? Assim, coisas... Assim, botar animais na vagina. Ai, meu Deus. Cortar o braço e escrever o nome do cara. Que isso? Beber água da privada. E ao vivo, a menina entra nessa sala que tem o streaming, a transmissão, e ela tem que fazer coisas que os caras ficam sádicos, né? Que isso? Pervertidos, total. E aí eles vão pedindo E tem muitas pessoas assim? Tem? Muitos casos. Tem, aliás, uma moça que eu sempre gosto de falar o nome dela, que ela faz um trabalho incrível, ela é a Carla Albuquerque. A Carla, ela tem um canal de crimes. Ela fala, pega lá, por exemplo, o Nardone, ela vai e conta toda a história, né? E ela tá indo pra cima disso, inclusive ela, junto com a polícia, ela na reportagem investigativa, já conseguiu prender vários caras. Ai, que bom, né? E quando prende, Lódia, é um moleque. E às vezes ele vai sair... que não vai dar nada. Na nossa lei ele sai livre, né? Não vai dar nada. Ela falou até, inclusive, que teve um caso de um menino que quando ele era maior de idade... Que loucura. E aí os caras falaram, cara, você vai rodar assim, num grau... E você sabe que estuprador, cara, violenta criança, caiu na cadeia. Sim. E então os caras botaram medo e falou, se você não abrir o esquema... Né? E aí o cara começou a... Então tem que ter também um esquema, desculpa te cortar, mas que eu fiquei abismada. Tem que ter um esquema, tem que ser intenso, assim, dos pais, dos avós, quem estiver aqui nos assistindo, de conversar com essas crianças. Isso. Aí eu vou te trazer uma reflexão. Fala. Como é que uma menina prefere fazer tudo isso do que contar para os pais? Ela prefere tomar água da privada do que contar para os pais que está acontecendo um problema. Ela se sente culpada. E não tem nenhum tipo de conexão. Porque se há uma conexão do tipo, cara, você pode contar para mim tudo, a gente tá junto. Isso é construído ao longo dos anos. A hora que ela fala, mãe, é o seguinte, mandei um nude e tal, e o cara tá me ameaçando.
tipo, pega no começo. Sim, sim, Nós, sim. adultos, com a estrutura cerebral, a gente vai saber como procurar a polícia, como fazer e Sim, tal. sim. Sabe que uma criança, ela tá protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, então a Claro. polícia não vai expor. Tem tudo isso, mas nós sabemos. O adolescente em pânico, ele não sabe. E aí são, assim, ó, são muitos casos. Se você colocar no YouTube, assim, Que loucura. Discord, adolescente, essas coisas vão aparecer. E já aconteceu um caso, que já está registrado, tem inquérito e tem tudo, deu um estupro real. Então o cara conheceu a menina de Joinville, se eu não estou enganado, é Santa Catarina, eu acho que é Joinville. E o cara de São Paulo. Aí ela falou, o cara ficou botando pilha, assim, seus pais não gostam de você, foge de casa, não sei o que, vem para São Paulo. Eu moro aqui, você fica aqui comigo, tá, não sei o que. A menina entrou nesses carros de carona, já viu? BlaBlaCar? Sei. Entrou num carro e veio para São Paulo. Quando ela chegou em São Paulo, era um apartamento com vários caras morando. Que Os isso. caras colocaram ela em cárcere privado, tinha outras meninas e eram estupradas e violentadas Meu Deus. fisicamente. Então a coisa já saiu do mundo Controle. virtual para o mundo real, né? E esses caras foram pegos. Né? Que bom. Porque tinha um infiltrado lá, viu, da polícia, e conseguiu. Sabe aquelas coisas assim? O cara viu uma tomada e essa tomada ela é De de onde tal é, região, tal. foi fechando e conseguiram pegar os caras. Que absurdo, né? Mas tá nesse nível. Não, e tem também essa parte do virtual passar para o real, também aqueles casos, aquelas crianças que dão tiros nas escolas, tudo isso, né? Exato. Então lá tem essa coisa. E aí a gente tá falando de violência contra adolescente, mas se a gente for falar, por exemplo, de ataque nas escolas, nazismo, essas coisas Sim. assim que eles conversam e tal, é uma coisa que acontece muito. Meu Deus. Muito. Só que é o que eu tô te falando. Se em 1990 você falasse assim, eu vou montar um grupo extremista, você ia chamar o Joãozinho, Só quem tá por Máriozinho. perto, é. Era um negócio muito ali, Ana, vamos tacar uma bomba na escola. Agora é fácil disseminar essa Milhares. loucura. Fica uma loucura Milhares. coletiva, né? Milhares. Loucura. Né? E tem essa cabeça. E aí, por exemplo, pega a imagem da menina nua e vende para sites de pedofilia. Abastece uma criminalidade, sim, muito gigante. Né? E sempre acima da coação. Mas o que mais me deixa assustado nisso é a menina prefere passar por tudo isso sozinha do que contar para os pais. Às vezes por não ter pai, por não ter mãe, por não ter conexão, por ter medo, por não. Porque eu fico pensando, será que alguém que tem uma família que a adolescente confia, que está construindo, que tem essa relação de amor, de tudo, será que ela, né, a chance dela cair nisso é muito menor? É muito menor, é. E a própria carência afetiva faz ela se entregar pro agressor, né? Ela se envolver com esse tipo de gente. Tem um filme, não sei se você assistiu, chamado Assédio. Não. É um filme que mostra isso. É uma menina que ela é envolvida por um cara muito mais velho, era um cara da política, não sei, uma coisa assim. Eu assisti faz tempo. E que realmente ele chega a estuprá-la, porque ela se envolve emocionalmente. Depois, quando ela vê que o cara é mais velho, ela tem um choque, mas já está apaixonada, aquelas coisas. Uhum. Então, uma construção muito inteligente desse filme, que eu mostrei para as minhas sobrinhas, para todas as adolescentes que eu conhecia na época que saiu o filme, para ter essa experiência, porque eu acho que essa experiência tem que transmitir. E eu tenho certeza que você está transmitindo isso, é uma responsabilidade muito grande. Eu te louvo, viu, Lilian? Porque realmente você pegar esse público adolescente e você conseguir trazer mais responsabilidade de vida para eles próprios, né? Pois é. Isso é algo que vai construir o futuro deles, né? E assim, né? Quem tá aqui assistindo fala, nossa, mas eu entrei num podcast de longevidade, que assunto que é esse que tá rolando? A probabilidade desse adolescente sem amparo, sem cuidado, sem, né, droga e álcool e essa coisa, chegar naquela longevidade saudável, né? Porque tem uma... alguma mitologia, alguém que foi oferecido a vida eterna. Sim, sim, era que tinha a deusa, Aurora. a deusa. A Aurora tinha um namorado que ela era apaixonada e ela pediu para o pai dela, acho que era Zeus, para trazer juventude eterna para ele.
Pra ele, como é que era? Mas aí tem, o Clóvis de Barros que conta, que ele fala que tinha inclusive a deusa Calypso. Não, que ela não por causa que ele não morresse. Que ele é pra ele ser eterno. Ser Só que o cara eterno. falou, eu não quero ser eterno, mano. Imagina eu com 300 anos, vai estar uma enrugada assim, acabou. Mas a história é essa. A diferença de... Uma coisa é ficar velho, é Sim. envelhecer, é ser idoso. E uma Sim. coisa é envelhecer com saúde. Então a história é essa, que ela pediu a vida eterna para ele, e ele teve a vida eterna. E ele envelheceu, e ela era uma deusa, não envelhecia, mas ele envelheceu até virou um louva-a-Deus. A história é essa. Então, Ficou pois é. Então, quando a gente pensa assim, como é que esse adolescente vai chegar com saúde, vai conseguir ter saúde física e mental Sim. para suportar uma vida, né, e ter uma longevidade, enfim. Então, é interessante, assim, Elódia, quando a gente olha a sociedade, se eu te perguntar assim, como chama o médico... Você é médica, né? Sim. Você pergunta assim, você vai saber, mas você pergunta para as pessoas, como chama o médico de idoso? Geriatra. Como chama o médico de criança? Pediatra. Como chama o médico de adulto? Clínico. Como chama o médico de adolescente? Aí ninguém sabe. Aí você fala, cara, eu é ebiatra. Eu, assim, já fiz palestra para 500 pessoas, eu falo, levanta a mão quem sabe o que é um ebiatra. E aí 2 levantam no meio de 500 pessoas, sabe? Sim. Então parece que o adolescente, ele é um buraco, assim. É uma fase de transição entre duas... Ninguém sabe o que acontece. Não é uma coisa... Quando a gente fala, por exemplo, de agressão, eu fico assustado que as pessoas escrevem no meu Instagram, porque eu penso assim, se essa pessoa tá falando isso publicamente, sem nenhum freio, o que essa pessoa não deve fazer dentro de casa quando ninguém tá vendo, né? Ela tem que apanhar, tem que tomar porrada, tem que não sei o quê. Eu tô com um vídeo agora, tava com 700 mil visualizações. Ele explodiu essa semana. Onde eu falava que estudar é muito difícil. Estudar é difícil, né? Sim. Estudar e tá, passar, você vai graduando, vai pós, mestrado, é Tem que muito gostar, difícil, cansa muito, né? E o adolescente hoje, tem muitos adolescentes que estão estudando em período integral, então de 6, 7 horas todos os dias. Sim. E eu falei que era difícil. Não é fácil, é difícil. Aí tá, mas descarregar caminhão no sol é difícil. E um não anula o outro. Nada a ver uma coisa com a outra. Porque e tal. E as pessoas têm essa coisa do tipo, o adolescente tem que se ferrar mesmo pra aprender que a vida... Que é isso? Mas, assim, ó, centenas de comentários assim. Centenas. A gente não acredita que as pessoas... Não, assim, tem esse nível de... É desesperador. E aí, Nossa. eu penso assim, ó. Se você fala na internet assim, tem que ir lá na criança e dar um tapão na cabeça. Cancelamento. Você fala, tem um idoso aqui enchendo, um velho enchendo o saco, aqui minha avó com Alzheimer fica enchendo o saco, vou dar um tapa nessa velha. Horrível, cancelamento. Com certeza. Bater na esposa, bater no funcionário, bater num cachorro. Sim. Você bater num cachorro, cancelamento. Mas a agressão física e verbal no adolescente parece, é isso aí. É pra ele aprender, é pra não sei o quê. E aí eu sempre pergunto, né? Quando o pessoal fala tem que apanhar pra aprender, eu falo, muito bem. Então é o seguinte, o mês que você não fechar a tua meta no trabalho, teu chefe dá um socão em você. Ou então você tem as contas pra pagar, porque a obrigação do adolescente é estudar e tirar nota, senão ele tem que apanhar, não é? Legal. O mês que você não conseguir fechar as contas do mês e pagar, apanhar. Também. Aí você vê que não faz o menor sentido. Fala, onde um sentido de agressão? Mas parece que pro adolescente fica um vácuo. Tem um gap ali. É uma fase muito difícil. Você pega, por exemplo, né? Nós somos uma sociedade que foi criada sobre o cristianismo, né? A Igreja Católica, sim, nome da cidade e tudo, a influência, né? A própria história de Jesus não existe adolescência, né? Ele passa, né? Da infância para é verdade. Tipo, o menino Jesus, a bebê, e aparece adulto. E ninguém sabe 30, muito o que aconteceu ali naquele meio do caminho, né? Então a adolescência é uma coisa meio obscura e tal. E aí eu falei, cara, tem uma demanda aqui, uma coisa... Tá certo. Tanto que hoje, quando vem o concorrente, né? Pessoas que trabalham com adolescente me seguem, vêm falar comigo, falam, William, você não se importa? Eu também falo, pelo contrário, cara. Quanto Agrega. mais gente tiver especialista nisso... Com certeza. Porque você pega, por exemplo, você vai levar o teu filho num pediatra, um marmanjão barbado,
O pediatra, ele tem outra especialidade, outra coisa. É muito pouco pro clínico, mas é muito grande pro pediatra. Então tem uma coisa ali. E é muito louco. Faz esse teste pra você ver. Mulher grávida ou pai de uma criança que vai nascer. Quais são as suas expectativas sobre o seu filho? O que você está esperando? Aí vai falar, quando falar mamãe, quando comer a primeira comidinha, quando for a primeira vez no estádio ver um jogo, quando for a primeira vez viajar, essas coisas. Tudo infância. Aí você fala assim, e quando for a primeira vez que for numa festa que tem droga? Quando for a primeira vez que sair e dormir fora de casa? Quando for a primeira vez que conheceu alguém e quer namorar? Né? E aí é uma coisa que é inevitável, vai chegar a adolescência, se der tudo certo, vai chegar a adolescência, é inevitável. Com certeza. Mas parece que eu não quero nem falar sobre isso, não quero nem ouvir falar quando for a primeira vez que for numa festa que tem álcool. E é a parte mais importante, eu acredito, né? Muito importante. Porque a preparação, eu falo que assim, a criança aprende, o adolescente testa o aprendizado e o adulto vive aquilo que foi testado. E que ficou incutido. Eu Total. vejo minha filha agora tá entrando para a idade adulta e ela lembra de tudo que foi ensinado. Quantos ela anos tem a ela tem? vida, 23. Então. Porque a adolescência hoje está estendendo, né? Então, hoje a gente considera até 25. É. Mulheres, normalmente, antes, elas amadurecem Sim. mais rápido, mas até 25, porque essa Região pré-frontal. formatação do pré-frontal. Né? Então, quando a gente começa a entender, por exemplo, o pré-frontal inibe comportamento. Sim. Você quer catar um pelo pescoço, você fala, não posso, Calma. vou segurar. Essa parte é o córtex pré-frontal que faz. O adolescente não inibe o comportamento. Então. E aí essa coisa esse ímpeto de fazer as coisas, porque o ímpeto todo mundo tem, a gente só aprendeu a dosar Segurar. o adulto, né, por causa do pré-frontal. Eu falo, por exemplo, uma das funções do pré-frontal é gestão de tempo. Gato tem um pré-frontal bem pequenininho. Teu gato tá agora lá dormindo de boa, porque ele não sabe o que é ansiedade. Amanhã vai ter ração? Será que vão me abandonar? Será que vão me pôr pra rua? Não, ele tá no sofá muito de boa, vivendo o presente. Sim. Então, assim, esse ímpeto é quase animal do adolescente. Porque vem uma coisa, se você encurralar um bicho, ele te ataca. Ele pode ser o seu animalzinho de estimação. Se ele falar, eu tô acuado, ele ataca. Então a gente começa a entender que, por exemplo, tempo para um adolescente, uma espinha na ponta do nariz, acabou a vida. Não tem mais porque viver sexta-feira à tarde, me sai uma ponta no nariz, né? Acabou a vida. É verdade. Porque ele não consegue pensar, por exemplo, se você tiver uma espinha na ponta do nariz numa sexta-feira, você fala, tudo bem. As pessoas gostam de mim por outros motivos. Eu tenho mais a oferecer, Mas isso não acontece com alguém de 12, 13 anos. É tudo maior, né? Tudo. Eu lembro quando você começou a falar e que você falou de branco, eu era uma adolescente tímida, inibida, talvez porque minha família, meu pai se separou da minha mãe, fui morar em Ribeirão Preto com meus avós e tal. Então eu fiquei uma adolescente tímida mesmo. E eu acho que isso também influenciava muito nas provas, né? Daquele branco, tudo é questão de insegurança, né? Como é que é a tua explicação para esse branco aí que Legal. costuma dar e que tem muitos adultos que tem, né? Vou para a explicação fisiológica, técnica, e a gente vai fazendo essa associação. Nós temos um hormônio, né, que a galera da medicina conhece bem, que é o cortisol. Sim. Cortisol, eu sou um defensor do cortisol, porque a galera fica muito no estresse, o hormônio do envelhecimento, ele é um vilão, né? O cortisol, em determinados níveis, né? O cortisol, Exatamente. Então, a gente aprende, quando vai estudar o funcionamento humano, que a diferença do remédio pro veneno é a quantidade. Sim, sim. Então, se a gente sacar o cortisol de uma pessoa, colocar um tubinho e tirar, a pessoa ela entra numa depressão profunda. Não tem hormônio. Porque esse estresse, num determinado nível, ele é o que nos acorda, por exemplo. Né? Melatonina e cortisol, eles têm esse balanço. Então, o cortisol, ele, em níveis legais, ele nos acorda, ele faz a gente buscar as coisas, né? Esse tipo de situação. Mas ele tem, o excesso dele causa o estresse.
E nós temos 2 tipos de estresse. O estresse agudo. Estresse agudo é aquele, tô na rua, veio o assaltante, o coração disparou, aí eu fugi e tal, entrei num comércio, me salvei. Aí ele vai e baixa. Isso o corpo humano está preparado há 7 milhões de anos de evolução para ter. Sim. Que o cara Essa viu o leão, fuga, corria, luta. volta e tal. Então, a gente está preparado para isso. Sim. O que tem só na vida atual? O estresse crônico. Que ele sobe o cortisol e fica no alto sempre. Mantém. Ai, tem prova, tem boleto, tem que ir lá, tem que fazer, tem O que tempo gravar, todo. né? Um amigo da minha esposa, recebi a notícia agora, 30 anos, infartou. Tá aumentando, Então, tá diminuindo, né, a idade dos infartos. do infarto. Né? O infarto era coisa de idoso. Agora tem adolescente infartando. Né? Então, assim, quanto de estresse não tá, porque o mundo vai ficando mais estressante e tal, Sim. né? Então, o que acontece? A gente tem, pra galera aí que não conheça de medicina e de nada disso, a gente tem uma barreira em volta do cérebro chamada barreira hematoencefálica, né? Qual que é a tua especialidade de Cirurgia plástica. cirurgia Mas plástica? é que eu faço neurociências também. Então você... E você entende bem isso porque a cirurgia tem que cuidar de todas essas... da homeostase, Sim, né? sim. Então a gente tem lá a barreira hematoencefálica, que ela é igual uma peneirinha, né? Aquela peneirinha, então a Muito molécula não entra. Ela para proteger o cérebro, porque o Sim. cérebro é o bebezinho mimado do corpo, né? Nada passa. Só que o cortisol passa. O cortisol, ele acessa o sistema. E ele acessa exatamente no hipocampo. Então, o hipocampo, ele é a área que vai buscar informação. Ele é o nosso, eu brinco que ele é nosso Google. Imagina Sim. se não tivesse o Google. Você fala, quero comprar um tênis azul. Aí você tem que entrar site por site atrás. Então você vai no Google e diz, Google, me traz um tênis azul. Aí ele vasculha Tudo. e te traz a informação. O hipocampo faz, uma das funções é mais ou menos isso. Então você fala, qual que é a capital do Brasil? Aí ele vai, varre a informação e te traz aquilo que você quer. O cortisol, ele inibe esses neurônios do hipocampo. Ele deixa o hipocampo sem funcionar. O neurônio fica pobrezinho lá. Então, quando você fala assim, qual que é a capital do Brasil? O Google caiu, Sim. o servidor, e ele não consegue achar. Sim. E quanto mais nervoso eu fico, mais cortisol eu libero, então eu entro num ciclo de feedback, né? Eu libero o cortisol aqui na suprarrenal, ele sobe, ele induz a inibição do hipocampo, o hipocampo fala, ferrou e estamos com um problema, então libera mais cortisol e eu não vou passar na prova, e fica um ciclo de... A pessoa relaxou, a informação volta. Sabe quando a gente discute com alguém? Discute, negocia e tal. Aí você vai tomar banho e você fala... Eu devia ter falado. Essa aqui eu ia matar, mas eu não lembrei na hora. Não lembra por causa do nervosismo. Eu tenho um professor que falava que o estresse emburrece. O estresse emburrece. Muito boa essa frase. Muito boa. É verdade. Eu tava dando esses dias aulas sobre estresse para os adolescentes e eu perguntei assim, como é que um homem tem ereção? Soltei a pergunta. Né? Para adolescentes. Imagina com alvoroço. E eu falo, se você falar assim, e o pintinho. A mamãe e o papai namora e tem a sementinha. Aí não dá. Então você tem que ir nesse nível de vamos trocar ideia, né? Vamos trocar ideia e tal. E eu perguntei, como é uma ereção? Eu falei, a ereção é uma coisa mecânica. Você tem, é igual uma bexiga, você põe água e liga, ela vai aumentar de tamanho. Então, o que é uma ereção? É uma liberação de sangue e tal, que vai causar a ereção. Aí, legal, entenderam? Beleza, vamos falar de estresse. Aí fui falando e tal, aí eu falei assim, quando a suprarrenal recebe uma informação que fala, estamos em perigo, ela vai liberar cortisol, adrenalina e noradrenalina. Ela vai liberar isso no sistema. Para proteger o corpo, ela reduz o tamanho das veias. É uma vasoconstrição. Tanto que quando a gente vai tirar sangue e tá com medo, a enfermeira fala, sumiu a veia. O que é o sumiu a veia? Essa adrenalina, ela traz a veia para o centro. Porque ela pensa, se eu tô em combate, eu vou lutar, se eu deixar essa veia aparecendo, eu posso ter uma hemorragia. Então a veia some. Uma constrição. Aí eu penso, você tem lá uma mangueira. Imagina a mangueira saindo água.
Você diminuiu o tamanho dela. O que, que acontece com a água? Ah, sai pouca. Começaram a entender por que, que não tem a ereção? Sim. Ah, não sei o quê. Porque... Então, às vezes, o nervosismo da primeira Sim. vez, ou saiu com alguém que você vislumbra, e esse nervosismo libera cortisol, libera adrenalina e causa ereção. Falta de ereção. Como que é o nome da falta de ereção? Tem um nome... Impotência. Impotência sexual, causa branco. Disfunção erétil. Disfunção erétil, esse nome é melhor. Né? Então você vê que esse desequilíbrio hormonal e esse desequilíbrio de neurotransmissores, eles causam problemas físicos, problemas que a gente consegue ver, que é o branco. Então assim, se você chega em casa, você lembra tudo o que tinha na prova. Sim, aí que relaxou. Relaxou. Né? Relaxou, parou de liberar o neurôniozinho lá do hipocampo, volta a funcionar, ele não é mais inibido e você lembra. Então eu sempre falo assim, na prova, começa a fazer as questões mais... Lê, dá aquela folheada em tudo, começa a fazer as mais fáceis. Por exemplo, redação, se tiver na prova... Começa a fazer redação, porque redação é uma coisa que você vai construir na tua cabeça. E aí, aquilo ali, quando o seu cérebro vai olhando, fala, estamos indo bem. E ele vê que ele está num ambiente mais seguro, essa liberação de cortisol ela vai diminuir. E às vezes leva 5 minutos para metabolizar. Só que a pessoa não dá os 5 minutos. Ela fica alimentando. Então ele fala, zerou o cronômetro. Estresse, zerou o cronômetro. Eu tô com medo, zerou o cronômetro. Você fica zerando o cronômetro para sempre. Nunca vai metabolizar aquilo. Sim. Quando a gente vai falar em público, você sobe no palco, tem uma plateia gigante. Eu não sei como você... Assim, eu já dei mais de 1000 palestras. Me dá dor de barriga, me dá tremedeira na mão, sua mão, né? Sempre. Só que a gente aprende com a experiência que assim, cara, isso simplesmente vai acabar sozinho. A hora que você entra, acabou, sozinho. Né? Tanto que a gente começa a apresentação, a perna tá um pouco tremendo, aquele incômodo na barriga, a mão tá suando, e daqui a pouco tá legal a palestra, aí você não quer mais sair, né? Aí dá o horário, fala, mais 5 minutinhos pra gente falar aqui e tal. A hora, é o comecinho que é ruim mesmo. Porque né? essa metabolização que vai ajudar. Agora, o estresse crônico, esse estresse que a gente acorda e já tem que pegar um ônibus lotado e a conta não fecha, não tem dinheiro, o filho tá usando droga e aquela coisa louca da vida de muita gente, ele envelhece, né? Sim. Ele arrebenta com essa longevidade saudável. Tem uma foto do Barack Obama, você já viu? Eu já vi ele antes, na entrada, o primeiro dia de presidente e 8 anos depois. Parece que o cara, 30 anos o cara envelheceu. É verdade. Acabou, assim. Tinha um fio de cabelo branco. Tanto é que um dos segredos da longevidade é você ter a manutenção do estresse, é você conseguir conviver com o estresse, porque tirar o estresse não tem como. Isso. Mas e eu falo assim, uma dica que eu dou para as pessoas, que eu pratico também, é que quando você está com algum problema muito grande, você está no meio de um estresse, uma confusão, que você acha que não tem solução, você tem que olhar aquilo como se você estivesse 10 metros acima ou 10 anos na frente. 10 anos atrás aconteceu aquilo, entendeu? Que aí você consegue sair daquela situação. Olhar de longe, aí você consegue administrar, que isso é importante, você administrar. Porque quando a gente olha o nosso problema do passado, ele é pequeno. Você fala assim, por que eu fiquei daquele jeito? Enroscando naquilo, é tão bobo. É. Às vezes a gente fala assim, sofri por amor, achei que ia morrer. Pela espinha. Nossa, por que eu ia morrer, né? Por aquele... Mas é isso. Então, assim, é muito legal isso que você falou, porque é uma coisa que eu bato muito na tecla que eu falo, tem coisas que são inevitáveis. Sim. Então, o Epicteto, né, um filósofo que eu gosto muito de ler e tal, o Epicteto dizia o seguinte, o Epicteto foi escravo, porque é muito fácil ser filósofo, que nem o Marco Antônio e o Sêneca, né, que são da... Ai, caramba, esqueci agora a linha da filosofia, bem famosa agora, da galera aguentar a porrada, aquela coisa toda. Daqui a pouco eu lembro. Tá, não sei. O Marco Antônio Sêneca, o Marco Antônio era imperador de Roma e o Sêneca era senador. Então, legal você pensar ali, casta, tipo, né? Assim, deixa eu ver a vida e vou fazer aqui uma anotação. Grandes filósofos, mas numa posição legal. O Epicteto era escravo. Então, você pensar tomando chicotada no lombo é diferente, né? E ele dizia o seguinte,
Tem coisas que você pode controlar e coisas que você não pode. Então você divide a tua vida em duas. As que pode controlar, as que não pode. As que você pode controlar, você controla com pensamentos e ações. Sim. E as que não pode controlar, Epiteto, ele fala, solta na ladeira, não esquece. Não tem que fazer. Esquece. E a gente tem apego a coisas que a gente não pode controlar. Realmente. Muito legal isso. Toda vez... O Epiteto falou outra frase incrível que é: aquele que te irrita se torna seu mestre. Aquele que te irrita se torna seu mestre. E a gente vai entrando na pilha, o adolescente, e o adolescente sabe. Você sabe como... O teu marido, né, que tava aqui com a gente? Sim. Você sabe o teu marido, você fala assim, o dia que agora ele vai ver, eu vou cutucar aqui, ele vai pular, porque você sabe onde mexer. Sim. Eu sei onde mexer na minha namorada. Ele sabe Sim. em mim. A gente faz isso. Eu sei Sim. onde o meu chefe irrita, eu sei onde o meu funcionário irrita. Sim, sim. Eu sei. Então, a hora que eu tô na disputa, eu vou tocar no lugar sensível. Sim. É lógico. O adolescente também sabe. Então, o que às vezes o adolescente fala assim, ele vai e faz uma atrocidade, você fala, não faz isso. Ele fala, É isso aí. O que acontece, né? Esses dias eu tava dando aula, um aluno levantou para ir no banheiro, ele levantou, apagou a luz e saiu. Apagou a luz da sala. Mas foi automático, assim. Ele, assim, Esqueceu. pá, e saiu. Aí eu falei, moleque Tá em outro lugar. desgranhento, velho. Como é que ele faz isso, Tava pô? na casa dele. Aí a hora que ele voltou, né, de boa, assim, sem esculacho, porque né, todo estudo é exatamente pra isso. Sim. Aí acabou ela, eu falei, cara, por que você fez isso, velho? Ele Pagou, porque, tipo, é um desrespeito. Pô, tô dando aula, você apaga a luz da sala, meu? E ele me deu a melhor resposta do mundo, que me quebrou. Ele falou assim, eu não sei. Por que eu fiz isso? Eu não sei. Ele foi automático. E assim, entender um pouquinho do cérebro adolescente já nos mostra que... Agora, quanto estresse eu poderia ter tido nisso? Sim, achando que era pessoal. Olha, apagou a luz porque ele me odeia e babá. Então a gente... Estoicismo. Estoicismo. Que eu queria lembrar. Sim. Que é o Sêneca, o Marco Antônio e o Epiteto. Então essas ideias, elas começam a mostrar que assim, por exemplo, começou a chover lá fora. Simplesmente eu não posso fazer nada com relação à chuva chover. Sim. Vai chover Completo. e acabou. Completo. Mas eu posso gerenciar. Eu posso sair com guarda-chuva, eu posso esperar a chuva passar, eu posso pôr uma capa, eu posso me molhar. Sim. Vou me molhar e tá tudo bem, né? Eu sempre digo que emoção, as pessoas falam assim, tem que controlar as emoções. Emoção foi feita, a natureza pôs na gente para não controlar. Emoção não se controla. A palavra emoção vem de emovere, do latim. E de fora, externo, extrovertido, e movere de movimento. O que é emoção? Movimento de dentro para fora. Entra um leão aqui agora e você fala assim, não vou sentir medo. Decidi. Eu controlar. Isso não existe. Medo, ou divertidamente, lá o desenho, né? Sim. Medo, alegria, raiva, nojo. Você imagina se a gente controlasse nojo? A gente morreria. Não vou ter nojo, vou comer essa comida embolorada porque eu não tenho nojo. É uma defesa, né? Cara, na hora que chega perto aquilo ali, o teu sistema já te deixa zoado, que é pra você não comer. Eu sempre falo pros alunos, por que você acha que o nariz é em cima da boca? Pra se controlar. Se o nariz fosse no ombro, eu ia comer, ia sentir o cheiro, porque o cheiro detecta fora. Sim. A boca só vai detectar quando já tiver. É tudo inteligente, né? Entendeu? Inteligente, então, o olho é no alto, pô. Sim. Se o olho fosse no joelho, ia complicar Sim. a coisa, né? Sim. Então, a gente sempre tem que saber, emoção não se controla. Então, eu vou sentir raiva, eu vou sentir tristeza, eu vou sentir alegria, eu vou sentir nojo. Claro. E não tenho o que fazer. Se não tem o que fazer, o Epicteto já nos ensinou, deixa quieto. Agora eu posso gerenciar. Sim. Eu tô com medo. Aí eu paro, tenho um pensamento assim consciente, falo, peraí, por que eu tô com medo? É igual o pessoal às vezes fala assim, medo de falar em público. Eu falo, cara, não faz sentido ter medo de falar em público. O que vai acontecer, né? Não faz sentido. Precisa ter medo de avião, o avião pode cair. Existe uma possibilidade, um porquê dela ter medo. Eu tenho medo de
cachorro. O cachorro pode morder. Agora, me falar em público, o que acontece? Mas é o medo da rejeição. É o da medo... autocrítica, né? da O problema é a autocrítica, que é muito alta em algumas pessoas Exato. e outras levam numa boa, assim, né? Exato. E assim, né, por exemplo, alguém pode estar assistindo isso aqui e falar, esse cara é um idiota. Deixa ele falar, né? Mas eu não tô falando pra ele. É, o problema é dele. A gente tá falando Desliga. aqui, a gente tá falando aqui pro É pai, pra verdade, mãe do é adolescente, verdade. pra avó do adolescente, É. que tá assim, nossa, eu tô com um problema e esse Sim, sim, Então assim, eu não tô falando pra quem não quer me ouvir. sim. Então isso me faz continuar. E vai falando. E vai. Tá certíssimo. Então essa... Tanto é que tem milhares de pessoas que estão querendo ouvir. E assim, ó, a rede social é um ambiente absolutamente tóxico. Um ambiente com gente malvada. É um ambiente... Mas não são todas, né? Não, eu vou São além. poucas. É É. a minoria É que bem é a assim. minoria, é bem pouco. Só que essa minoria ela é uma minoria barulhenta. Só que você também conhece pessoas incríveis. Sim. Eu te conheci Sim. rede social. Então, a gente ter essa visão ampla das coisas, né? É. E pensar, pô, isso aqui vale o meu cortisol, né? É, não. Pensa que você tem uma reservinha de cortisol que ela só pode ser usada em ocasiões especiais. Porra, mano, tem um leão dentro da sala. Agora é hora de usar. Porque você tenha medo. Se você vira um leão, sai correndo. Agora ficar com essa, Não. né, esse dia todo. E isso tá muito ligado com a comunicação, né? Até que a comunicação comigo. Como é que eu converso comigo sobre as coisas, né? O que eu falo para minhas funcionárias, por exemplo, que sempre tem uma pessoa que quer descarregar toda a angústia, né? Como tem nas redes sociais. Tudo. Uhum. Eu falo assim, você tem que entender que o problema não é com você. É o problema da própria pessoa. A pessoa está com um problema com ela mesma, ela quer descarregar em você. E ela está achando um jeito de descarregar de alguma forma em alguém. Então, o problema não é pessoal. Eu sempre falo isso. Quando a pessoa começa a falar, eu lamento pela pessoa e tento ajudá-la a sair dessa vibração, porque o problema eu sei que é dela, não é meu. Essa distância eu sempre coloco, sim, que isso protege a gente, né? E tanto que, por exemplo, a sua funcionária que às vezes se sente ali, né, tal, eu falo assim, se tirar você e botar o João ou a Maria, essa pessoa vai continuar xingando? Ah, vai. Vai. Então... Eu vi uma coisa muito interessante ontem, Lódia. Teve um jogo de futebol entre o Red Bull Bragantino, que é o time de Bragança, e o Souza da Paraíba. Sim. Aí o Red Bull ganhou o jogo e tal. Aí o preparador físico do Souza da Paraíba tava saindo e a torcida do Bragantino aqui xingando o jogo. Da puta. Xingamento. E um cara xingou ele, usou de forma pejorativa, Paraíba. Chamou, seu Paraíba, numa forma pejorativa. Aí esse cara, tem esse vídeo no YouTube aí, foi bem filmado. O cara, você pode xingar, cala a boca. Aí o cara falou assim, cara, nós somos todos brasileiros. O brasileiro da Paraíba, o brasileiro de São Paulo, nós somos todos brasileiros. Cara, que bobeira que você tá falando. Por que você tá usando isso de forma pejorativa? Aí você vê um monte de marmanjo da torcida, com aquela cara, aquele sorrisinho amarelo, com aquela carinha de gol contra. O cara quebrou no argumento. Que legal, né? E é exatamente o que você tá falando. Ele não trouxe pro pessoal. Não é pessoal. Cara, se fosse outra pessoa da Paraíba, ia ouvir isso e às vezes ia... Porque essa xenofobia, o racismo, é muito triste isso, é muito doloroso. Mas o cara conseguiu... Mas tem que pensar que sempre o problema é da pessoa. E aquela pessoa, ela tá com uma mágoa, uma coisa, né? Quando o adolescente na sala de aula, ou quando o filho adolescente faz uma arte, ele faz porque ele não sabe ali gerenciar e não é pessoal. Sim, Quantas mães falam aquele problema de controle, né, do frontal. Filho me ama mais, porque ele não quer mais saber de mim. Eu falo, ama de outro jeito. E aí quando a gente fica adulto, a gente olha para os nossos pais e fala, caramba, né? Eu afastei. Eu brinco, sabe quando você tá na rodovia e tem uma rotatória? A gente tá assim juntinho, aí abre, né? Distancia, mas ali depois na frente volta. junta. Então, quando você começa a chegar nos 30 anos, você começa a olhar para seus pais e fala assim, caramba, né, meu? Aquela merda que eu fui de adolescente, meus pais me amaram, meus pais continuaram, né? O ex-marido da minha irmã falava assim, quando chega nos 18 anos, 17, começa a adolescência. Começa a adolescência até 18 anos, que naquela época era o fim da adolescência, era isso. Nessa época toda, você não ouve, não conversa.
Ele falava isso porque não vai ter diálogo. E era a filosofia dele, era a proteção dele, né? Para conviver com os E de filhos. certa forma, quando você fala assim, cara, assim, eu vou deixar você tomar a decisão, Né? mas você vai pagar a disciplina. Você só tem que Eu orientar, trabalho com um né? método que eu criei chamado ALI. Me fala do teu método, eu já ouvi falar. Amor, limite e estímulo. Então, eu sempre falo, um tripé, se você deixar esse na metade, ele tomba. Sim. Se você tirar esse, ele tomba. Tripé só funciona com os 3 pés no chão. Então, eu sempre pergunto, tá com conflito? Afasta, igual você falou. Afasta e fala assim, tá faltando amor, tô sendo alguém muito ditador e tal. Tá faltando eu colocar o limite e deixar muito claro que, ó, mano, até aqui você vem. Aqui você não passa não, que você vai se lascar. Ou tá faltando estímulo. Porque uma coisa que a gente ouve muito, Elódio, assim, essa geração não sabe fazer nada. Essa geração é não sei o que lá, não é interessada e tal. Aí eu falo, todo mundo conhece, tem na família, tem parente, tem alguém próximo, pessoa de 40 anos inútil. Não sabe fazer um arroz, não sabe pegar um ônibus, não sabe fazer nada. Sim. Então é essa geração? Isso é do humano. E aí quando você vai ver a vida dessa pessoa de 40 que não sabe fazer nada, normalmente tem pais super protetores. Que fizeram tudo Corta por o ele. bifinho pro marmanjão de 40, corta o bifinho. Tá. É lógico que não vai saber. Né? Tá. Toda vez que você faz por um cérebro algo que ele poderia fazer sozinho, você está tirando dele a oportunidade de aprendizado. Uma vez eu falei para uma mãe de um menino de 15 anos para ele lavar a roupa dele. Aí ela falou, mas ele não sabe lavar roupa. Falei, minha senhora, deixa eu te falar uma coisa. isso? Vamos lá, como é que lava a roupa? Você põe a roupa, põe o sabão, o amaciante, o nível da água e aperta o play. Se eu ensinar um macaco a fazer isso, ele faz. Um macaco lava a roupa. Será que o menino que edita vídeo, entra em site que não pode entrar, hacker, programa, faz coisas absurdas, não sabe lavar a roupa? Aí, quanto da nossa paciência em ensinar? É isso. Porque um dia ele vai lavar 2 camisetas e vai encher a máquina até em cima. Vai pôr nível máximo. Seu animal, você gasta água. Tem que ensinar. Sai daqui, vai, deixa que eu lavo. Você vai ensinar ele a fazer um arroz, aí ele vai dourar ali a cebola e o alho, ele vai queimar, provavelmente, não sabe dosar o fogo alto, aquela coisa. Tem que ensinar. Sai daqui, vai. Deixa que eu faço, porque você não sabe fazer nada também, e não sei o quê. Então, assim, a gente vai queimou? Vamos lavar tudo e começar tudo de novo. Só que a gente tá estressado, trabalhou o dia inteiro, tá numa situação, então a gente também não tem a paciência às vezes que Às vezes precisa. não tem o tempo, né? Tem que criar esse tempo, né? Agora, assim, às vezes as minhas alunas lá, né, falam assim, William, hoje eu quebrei o pau, eu xinguei, eu falo, muito bem, isso é humano. Cara, se você passar 20 anos com um problema e não perder a paciência uma vez, você é um psicopata, cara. Isso é perigoso até. Fico até feliz de saber que você é um ser humano normal. Sim. Legal. Amanhã é outro dia e amanhã você volta no método Ali. Hoje foi dia de chutar o método Ali, quebrou o pau dentro de casa, xingou todo mundo. Amanhã volta. Porque isso é humano. Eu estudo 3 horas de neurociência todo dia. Eu estudo profundamente o comportamento adolescente. Eu leio muito conteúdo de comportamento adolescente. E tem dia que eu tenho problema com adolescente que eu falo, eu não faço ideia do que fazer. É assim, estou absolutamente perdido, entregue. Esse moleque com 3 fios de bigode, ele me fez uma coisa que eu não sei reverter. Eu fui dominado por um moleque com 3 fios de bigode. Por uma menina que falou um negócio e eu simplesmente não sei. A gente tá sempre aprendendo, né? Baixa a bolinha, fala, hoje você ganhou, tá tudo bem, né? Para amanhã a gente ter novas ferramentas, né? Hoje, por exemplo, eu criei um negócio na minha sala de aula que é assim, eu dou um ponto para quem erra. Para quem erra? Para quem erra. Tá. Porque eu pergunto assim, o que faz o hipocampo? Ninguém responde. Por que ninguém responde? Com medo de errar. Com medo de errar. Vai que eu fale e não seja. Eu não tô claro que eles não sabem o que é hipocampo, eles estão na escola para aprender, né? Digo para os meus alunos, aluno meu que estiver assistindo aqui, escreve aqui embaixo. Todo dia eu falo, você está aqui para aprender e não para acertar. Sim. Para aprender. Tem que perguntar, mas eu preciso tem que você erre, porque eu falo, tá, não é isso, mas vamos lá, tá legal. E aí a gente vai construindo a ideia.
Então agora é assim, o ponto na prova para quem erra. Que legal. Aí fala, o hipocampo é para enxergar. Errou, muito bem, um ponto. Aí vão falando. Que legal. E vai ficando Fica divertido, dinâmico. né? E eles aprendem. Aí quando um acerta, eu falo, pô, é isso! Aí eles falam, né? Então, Que a legal. lida tem que ter essa doideira. Sim, Eu dou aula numa escola de freiras, eu dou aula dentro de um convento. Tem um convento Aonde de que freira é? no Sagrado Coração, lá na Zona Leste de São Paulo. Um salve pra galera lá do Sagrado Coração. Que legal. E dou aula no Instituto Mauá de Tecnologia, na Engenharia Mauá, né? Famosa Tá. Engenharia Mauá. Mas aí já para os universitários, mas lá é pra molecada, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então, assim, a freira passa lá, a gente dá um tchauzinho pra freira, né? E elas são maravilhosas, né? Sempre muito carinhosas. E aí fecha a porta, tá uma doideira ali. Aí, às vezes, eu vou assim, solto aquele palavrãozinho. Não pode, cara, tem uma instituição católica, né? Uma coisa, não Em pode. off. Mas aí eu dou uma soltadinha pra eu falar assim, ó, tamo junto, né? Não pode. Aí quando ele baixa a guarda, é hora de colocar Sim. o conteúdo técnico, Que pra você legal. falar da droga, pra você falar preservativo. Às vezes eu falo pra eles assim, ó, presta atenção. Neurociência, a gente entra na mente das pessoas. A gente aprende lá na faculdade. Entra na mente. Então é o seguinte, se você na hora que estiver gostosinho não usar preservativo, eu vou aparecer na tua mente assim, ó. Fala, Que E legal. aí na hora, lembra da adrenalina lá, tá? Professor, sai fora. Jogou Fala, praga. então é o seguinte, Que não, legal. não testa não que vai dar problema. Muito legal. E a gente vai levando isso, tal. Dá certo sempre? Não. Muitas vezes dá errado, muitas vezes você faz isso e o estímulo não funciona, mas testa outro, e vai no outro, e testa, né? E vai tentando. Tá, eu só vou puxar agora um pouquinho para o nosso lado, tá? Eu Por peguei um favor. estudo aí de 2019 e eles investigaram as habilidades de comunicação na sensação de bem-estar e longevidade. E o que eles concluíram? Que tem uma associação muito grande entre você ter uma boa comunicação com a diminuição do estresse e o aumento na qualidade de vida, Olha e que isso legal. implica em longevidade. Então, fala um pouquinho para quem está aqui nos assistindo do Segredo da Longevidade sobre como é que a gente consegue melhorar essa comunicação interpessoal nas pessoas que estão aqui caminhando. A gente tem um público de pais, de avós também. Legal. Então, porque muitas vezes há conflitos, né? Eu vejo até em coisas assim que a gente escreve muito no WhatsApp. Tem grupos de família, as pessoas escrevem e alguma pode entender diferente do que ela quis dizer. Então, fala um pouquinho sobre Igual esse quando assunto. você fala assim, né? Você tá mó feliz, fala, ei, caralho. Aí a pessoa lê, tá brava? Tá me xingando? E aí, o que tá acontecendo e tal. É. Eu queria dizer para as vovós que estão assistindo o seguinte, do método ALI é só o amor. Limite, estímulo não precisa pra vovó. Não precisa ter Ele limite. faz tudo. Não, estímulo precisa. O neto precisa. Não, a vovó corta o bifinho. Pro Não, neto. estímulo para ela viver bem. Pra ela sim. Tô dizendo, ela com relação ao Entendi. neto, corta o bifinho, Não. puxa o saco, coisa mais linda é vovó que faz tudo pra gente. Pede para ele fazer para ela, né? A minha avó morreu faz 3 anos, com 94 anos. Nossa, minha avó entrava nas minhas lives. Que Com bonitinho. 94, linda. Nossa, minha avó é uma graça. E ela falava assim, ô filho, quando a gente vai fazer uma laje? Uma laje. Aí o pessoal entrava e falava, vovó, o William era pequeno aí, que é adolescente, deu muito trabalho? Ela falava assim, um anjo. Não é que não deu trabalho, olha onde era um anjo. Ela falava que era incrível. Então esse amor da avó é a mãe que não precisa ficar botando freio, né? Nenhum. Mãe que cria. A avó é da hora, passa um pano. Minha mãe via com chinelo atrás, criança. Que aí, minha avó já aqui, ó. Com Minha certeza. avó teve 23, ela protegia os 23. Que legal. Não bate. Era bater, eu tenho essa memória na minha cabeça. Era bater e era comer quando não quer mais comer. Mãe, eu não quero mais comer, eu não aguento. Ah, mais um garfinho, né? Gente, sei lá por que a gente obriga alguém a comer que não tá com fome, né? É. E a minha avó não deixava. Isso era... E aí, ela que foi um exemplo de longevidade, né? 94 anos, minha avó, assim, o pessoal fala, mas ela tá bem? Assim, a cabeça, eu falo, melhor do que deveria. Que bacana isso. Já era pra estar... É isso que a gente quer, uma longevidade saudável. A gente, saudável. quando morrer,
morrer sem limitação. E ela assim, ó, Morrer teve bem. um AVC, É ficou isso. uns dias no hospital, É fechou, sem sofrimento, É isso. acabou, foi lindo. Mas falando da comunicação, Elódia, tem um termo que ele é pouco conhecido, chamado alexitimia. Alexitimia é a incapacidade de você falar sobre os seus sentimentos. Você não Nossa. saber nominar os seus sentimentos. Isso é muito comum, né? É. Isso é muito comum. A alexitimia não é conhecida, mas o efeito dela, sim. Sim. Então, assim, ó, você chega num médico com uma dor física. Aí você fala assim, doutor, tô com dor. Aí o doutor fala, muito bem, tá no médico, tá no lugar certo. Onde é a dor? Aí você fala, é dor. Sabe, dor? Ele fala, tá, mas onde que dói pra gente ver? É dor. Só dor. Você fala, que papo de maluco, como assim, né? Isso não... Se a gente sair ali na rua e ver uma pessoa com fratura exposta, foi atropelada, a gente pega um negocinho, faz um travesseirinho pra ela, liga no SAMU, põe no teu carro. Nossa! Sim. Agora, a pessoa com dor mental, com dor psicológica, isso é aceito. Ah, eu tô sentindo um negócio que eu não sei como, eu não sei falar, eu não sei. Agora, se você não sabe dar... Porque o médico só vai falar assim, é no cotovelo, vamos fazer um raio-x, Sim, vamos que fazer uma tipo de sutura. dor Ele só vai resolver no momento que ele souber onde é. Sim, a gente quando faz diagnóstico tem que saber que tipo de dor, qual que é a característica, Isso. onde começa, A pessoa qual a fez frequência. a pessoa fez lá uma cirurgia plástica. Ela falou, olha, tá doendo. Você fala, normal doer nos primeiros 10 dias. 15 dias, continua doendo. Sim, Peraí, vamos tem ver que a saber onde é. intervenção. É. Agora você chega e fala assim, eu tô mal e eu não sei por quê. Eu não sei de onde vem, eu não sei dizer o que eu tô sentindo, eu tô com um problema. É muito comum isso. E muito olha a comum. associação dessa comunicação, e comunicação não é só a minha comunicação com você, é a minha comunicação comigo. Sim, É sim. como eu converso comigo, como Sim. eu me acalmo, como eu falo assim, cara, tá muito difícil. Hoje tá sendo um dia, assim, muito corrido. Eu fiz um podcast cedo, aí eu tô com um projeto, eu fechei um projeto que às vezes eu falo... Eu sou dessa. Aí Eu sou eu assim tava lá, também. aí eu aluguei eu vim pra cá cedo, eu cheguei aqui, era 11 horas da manhã, aqui na Vila Olímpia. Sim. Peguei o endereço, vim pra cá, vi um coworking aqui perto, fui pro coworking e tô desde as 11 horas Nossa. trabalhando em projeto, não sei o que, aquela loucura. Aí vim pra cá. E aí às vezes você fala, cara, já chega de hoje, ó. Uma coisa de cada vez. Agora é o projeto. Sim. Daqui a pouco é o podcast do Elódia, daqui a pouco eu vou pra Alphaville fazer um outro podcast e eu vou pra casa e vou dormir. As coisas vão acontecer. Então essa conversa com você, não... Você falou uma coisa maravilhosa. Eu não estou isento do estresse, Sim. mas eu gerencio. Sim. Eu não tô que passando legal. mal. Então agora nós estamos aqui, tá legal, tá aqui. Eu não quero estar em outro lugar, eu quero estar aqui, tá legal a conversa. Então a gente Viver vai o momento conseguir presente, né? isso. E aí quando eu consigo pedir ajuda, né? Que eu sempre falo, a maior coragem que alguém tem é pedir ajuda. Sim, sim. É um ato muito absurdo. É humano. Às vezes, eu não sou casado, eu namoro e a minha namorada vem no final de semana em casa. Então, por exemplo, hoje eu falei pra ela assim, cara, eu tô precisando muito hoje ser cuidado, que eu tô cansado e tal. E ela tá vindo de um, né, falou, um amigo faleceu e tal. Então ela falou assim, eu também hoje, eu quero um final de semana pra gente ficar junto e Que tal. legal. Então assim, eu falei, não, eu não vou falar que eu tô lá, eu não sei o que e tal. Então você fica num sofrimento ali que, quando a gente vai pensar a longo prazo, cara, o seu corpo tá sendo... castigado Sim, por esse estresse. Sim. E você não conseguir expressar o que está sentindo, você não conseguir dizer que, cara, hoje eu não estou bem. Hoje eu preciso de carinho. Hoje eu preciso ser atendido. Eu me lembro que, e olha como com os adolescentes, né? Eu tive dengue, que a gente cancelou, inclusive, né, que era a gravação. E a dengue, você para os sintomas, você não tá mais com febre, não tá mais com nada, mas dá um cansaço absurdo. Parece que eu descarreguei 10 caminhões no sol. E aí eu fui dar aula e eu não queria estar ali dando aula. E Elódia, assim, ó, eu amo dar aula. Eu vou pra escola com alegria. E de terça eu entro 7 horas da manhã e é muito longe da minha casa, eu acordo às 4. E acordar cedo pra mim, assim, eu fico sem comer pra não ter que acordar cedo. É muito difícil pra mim. Então, uma vez por semana eu tenho que acordar às 4 da manhã.
Mas eu chego lá 6h15, 6h30 para começar a aula 7, eu tô na maior alegria do mundo. Aqueles moleque atazanado, eu gosto daquele ambiente. E eu não tava assim. E eu cheguei e falei, gente, é o seguinte, eu tenho muita energia quando eu tô aqui, então estão conversando, tal, eu falo, ô, segura aí, vamos aqui, tá, pô, acertou você, tal. Hoje eu não consigo. Se você conversar na minha aula, eu não tenho força para pedir para você fazer silêncio. Nossa, eu tô aqui bacana ter falado cumprindo isso. tabela. Eu tô aqui pela disciplina. Porque a escola, obviamente, se eu chamasse a minha coordenadora, ela falaria assim, tudo bem, fica em casa, você não tá bem, Sim. tá liberado, né? Mas eu falei, cara, e a gente estava tratando numa semana sobre consumo de álcool com um adolescente, que tem sido um problema Tá aumentando, né? muito alto. Que loucura isso, né? Eu volto já no álcool, mas só para dizer, e eu cheguei e falei para eles, e é muito louco você ver 30 adolescentes respeitando, em silêncio. Que bacana, respeito, Porque né? ele sabe assim, porra, é legal zoar, o William, ele tá feliz, ele tá com cheio de energia, aí a gente zoa, e aí a gente troca essa ideia, e segura aqui, não faz isso e tal. Agora, hoje é covarde você zoar hoje. Eles respeitaram tua fragilidade, né? Então assim, mas por quê? Partiu de eu falar. E falar quando você consegue discernir, né? Então, reconhecer, falar, eu não sou assim. Porque tem pessoas que às vezes não conseguem falar, né? Eu não sou assim. Eu tô fraco, eu não tô conseguindo performar. Então eu consegui dar nome àquilo que eu tava sentindo e dizer, gente, hoje eu vou... É o 6 para passar de ano. Eu não vou dar uma aula 10 hoje. Eu vou dar uma aula 6. Sim. Tá? Então eu preciso da contribuição de todo mundo. Então com a namorada, não, eu vou sair, vamos fazer alguma coisa e tal, né? Vamos namorar. Eu falo, cara, eu não consigo. Eu tô aqui entregue nesse sofá que parece que tem uma pedra em cima de mim, né? Mas passou. Se eu tivesse vindo aqui alguns dias depois, eu ia estar assim, o jovem, adolescente, o estresse. Já aconteceu de fazer live assim, desse jeito. Tipo, vamos lá, que é legal. Mas se a gente não fala... E o outro não tem como saber, né? Quando a gente tá triste, quando a gente tá... É legal, assim, por exemplo, eu tenho, acho que eu tenho esse problema forte de não transmitir o que eu tô... Porque às vezes eu não sei o que é. Eu tô me sentindo mal, não sei o que é. E é muito difícil para mim. Mas o meu marido, ele sabe. Ele saca, ele fala, olha, você tá assim... Fala para mim. Ele vai perguntando. E aí eu chego na conclusão, coisa que eu nem sabia. Isso é também legal, você ter essa conexão com alguém que entende, né? E assim, de você saber que você não vai ser sempre 100% como mãe, como esposa, como médica, como, né? Então, só que assim, quantas pessoas, por exemplo, vão para uma sala de cirurgia e não estão bem? E causa lá um problema, às vezes, para sempre numa pessoa. Porque não quis dizer que não estava bem, que não podia. Cara, a gente, assim... não, isso é a parte da responsabilidade que tem que ter muito da gente falar assim, cara, eu não tô bem hoje para entrar numa sala de operação. E cancela, é melhor cancelar. Não funciona. Não dá. Eu, por exemplo, eu tava falando para você, eu fechei vários projetos para esse primeiro semestre e continuo tendo convites para um monte de coisa. Todo mundo, quem me chamou nos últimos dias aí, recebeu a mesma resposta. Me chame a partir de 1º de julho. Aí eu faço isso também. Eu não consigo mais. Porque assim, eu vou no teu podcast meia bomba. Não pode. Eu vou fazer a palestra meia bomba. Eu vou fazer... E assim, você vai pagar e vai ficar com raiva de mim. Porque eu vou lá fazer um serviço bem sem vergonha. Então, pra gente manter a amizade, em julho vai dar tudo certo, porque eu já entreguei tudo isso, eu já entreguei documentação do meu mestrado, então lá a cabeça vai estar em outro lugar, com outro pensamento, e a coisa vai funcionar. Mas é de muita coragem fazer isso. Eu cheguei nessa fase de conseguir falar, olha, agora eu não posso e tal, mas tem muita coisa do ego, né, do orgulho, então a pessoa tem que superar isso, tem que saber superar.
Saber que isso não quer dizer que você seja fraco, e se for também, qual que é o problema, né? Entende? Então Né? não Não dá. precisa provar que você é o melhor em sempre, Quando né? a gente tá tudo bem e não me acharem o especial e o sensacional, né? Tem, às vezes... Isso é maturidade, né? E a rede social, ela dá esse viés de disponibilidade, né? Então, o que é o viés de disponibilidade? O que é? Eu só mostro pra você um pedaço da minha vida na rede social. Sim. Aí você fala assim, nossa, cara, o William viaja, o William faz palestra, o William faz podcast. O William, só alegria, é uma vida Só alegria. flores e... Né? Sabe quando a gente, não sei se lá onde você morava tinha, Testemunha de Jeová ia na nossa casa, não Sim. tinha um livrinho que o cara passava a mão no tigre do paraíso? Tinha. Que era o livrinho que era o paraíso, né? É. Então as pessoas Que os passavam a mão animais no são dóceis, tigre. A vida do William é isso, porque é uma vida muito legal. Né? Por isso que eu sempre, quando meu dia tá uma merda, eu vou lá e falo, cara, hoje eu tô um péssimo namorado. Eu já tô um fiz isso em rede péssimo social. filho, tô um péssimo padrasto, eu tô um péssimo Sim. professor. Hoje eu tô virado na coisa que tá Você é ruim. humano, né, William? Mas vai dormir e vai passar. Sim. Eu resolvo muitos dos meus problemas dormindo, muitos. É. Dores físicas que dá pra aguentar, sono, sim. 90% das É um vezes dos resolve. melhores remédios, é um Dor dos de melhores cabeça, segredos, né? aquela dor no corpo, dor nas Sim. costas. Fala, vamos dormir. Se É. não passar no sono, aí vamos tomar cuidado. Eu também sou assim. Pra entender? Evito muito. Tanto que quando eu comecei a tomar remédio na dengue, o remédio faz um efeito absurdamente rápido em mim. Você não Porque toma não tem muito, costume, né? Eu né? também sou assim. Enfim, né, Lodi, a gente vai aprendendo isso porque exatamente quando a gente consegue criar essa rede, ter pessoas que gostam da gente, começar a entender, não precisar se sujeitar a estar em lugares que não quer. Isso acaba com a nossa saúde. Sim, Poder decidir. Eu estou aqui agora, neste momento, sentado na tua frente por só um motivo. Porque eu quero estar aqui. Obrigada. Né? Tá legal tá aqui. Obrigada. Sabe? Então, assim, fui chamado num negócio que não é do meu valor, não tem nada a ver. Eu falo assim, não quero. Muito obrigado pelo convite, mas para mim não dá. Eu acho que a gente começa a entender o valor que a gente tem, a importância que a gente tem de ajudar realmente, né? Não que nós sejamos os donos da verdade, nada disso, mas a gente quer fazer o melhor de nós, dar o melhor de nós para quem a gente, o nosso destino. Uma reflexão, uma ideia que surge aqui, ó. Sim. A pessoa fala, caramba, nunca pensei nisso, nunca vi por esse lado, nunca tive essa percepção. Porque muitas vezes a gente não busca informação na gente quando a gente está indeciso. Eu vou para lá ou vou para cá? Pô, se eu tô indeciso, como é que eu mesmo tomo a decisão? E às vezes a gente vai assistir um podcast, a gente vai ouvir uma autoridade, vai ouvir, e aí você fala, nossa, isso aqui me abriu a ideia. Eu tava falando agora de estar aqui porque quer, né? O Clóvis de Barros Filho, a gente sempre fala do filósofo grego, do filósofo, né? Vamos falar do filósofo brasileiro vivo, tá aí, vivo nas redes sociais. Ele diz que felicidade é estar onde quer, com quem quer, fazendo o que quer. Sim. Então a felicidade, ela é um momento que a gente não quer que acabe. Pô, tá tão legal, eu não quero que isso acabe. Então com quem quer, fazendo o que quer. Então se eu não quero estar com outra pessoa, fazendo outra coisa em outro lugar, eu estou sendo feliz. Então a gente não é feliz, a gente está. Então daqui a pouco eu vou sair daqui, vou pegar o metrô lotado, o trem cheio, ou o trânsito, eu não tô feliz. Não tô feliz, e tá tudo bem não tá feliz, porque ali é um momento. Aí chego em casa, vi minha namorada depois de uma semana, tô feliz de novo naquele momento. Sim. E a gente vai... Então essa busca de ser feliz sempre, isso não tem como. Só que é uma coisa louca, não tem como e a gente às vezes fica nessa procura, né? De, eu tenho que ser, toda hora tem que sorrir, eu tenho que estar... Rede social dá isso, né? A gente, é uma vida fake, né? A pessoa faz aquela Total. vida total, assim, você... E isso também tem uma responsabilidade social, né? Principalmente nos adolescentes, né? Eles ficam olhando aquela pessoa, aquela vida e querem ter a mesma vida que não e... tem. Um dia eu cheguei na sala de aula e duas alunas chorando. Entrei na sala, elas chorando.
Bom, eu trabalho com questões emocionais. Aí eu entrei, vi as duas chorando, fui lá, falei assim, tudo bem, eu posso ajudar vocês em alguma coisa? E elas chorando muito e elas não conseguiam falar. As Aí- duas juntas? As duas Juntas, meninas chorando. Aí chegou uma terceira colega e falou assim, não chora. Aí eu falei, não, chora sim. Chora. Não para, Chora. não. Não breca. Teu corpo tá pedindo. Teu corpo não pede pra ir no banheiro? Teu corpo não pede pra tomar água, pra comer? Ele pede pra chorar também. Chora. Chora tudo que tem pra chorar. Eu tô aqui com vocês. E falei, eu não vou começar a aula enquanto vocês não tiverem. E a galera, falei, galera, troca ideia. Fica aí, tranquilo. Isso aqui é prioridade. Aí passou, sei lá, 5 minutos. E aí elas se recompuseram e falaram pra mim que estavam chorando por causa da prova. Olha só. Que minha mãe vai brigar comigo, que eu tirei mal, foi mal na prova. E assim, era o primeiro Que ano, né? coitada, que E coisa. o primeiro ano, ele começa a ter física no primeiro ano. E física é uma matéria muito complexa, muito complicada e tal. E eles não têm no nono ano. Não. Eles começam a ter no primeiro do médio. Então foi a primeira prova da primeira vez na vida. E eu falei assim, física é ruim mesmo. Se eu fizer a prova de física, eu sou formado no ensino médio, se eu fizer a prova de física, eu vou mal. É difícil mesmo. Só que eu falei, de novo, vamos lá na filosofia. Eu tenho que eu faço. O que eu posso fazer? Agora eu posso ler, conversar com o professor, entender onde foi o erro, né? E a gente fazer. Aí eu chamei o professor de física. Ah, você chamou. Chamei e Que falei pra ele legal. assim, rolou um negócio. Ele ficou preocupado. Falei, tá tudo bem. Tá emocional, abalado. Só que o que a gente pode fazer agora? Ele falou, não, eu reviso o material, converso com elas, entendo o que elas acertaram e o que elas erraram. Sim. E você errou aqui, às vezes é o erro por um vacilo. Sabe quando, sei lá, 7 ao quadrado e você tá ali nervoso, você põe 14. Sim. Aí você fala, caramba, por que eu fui? Então, assim, é um erro de falta de atenção ou um erro de conceito mesmo, você não entendeu. E aí, beleza. Aí agora, né, faz umas 2 semanas, teve a prova novamente. Professora, lembra que a gente tirou? Agora a gente tirou uma nota alta que na média acertou. Que legal. E você viu? Aí eu falei assim, tá vendo aquele cortisol? Desnecessário. Você perdeu aí uma ruguinha aqui, ó, porque não precisava perder. Verdade, né? é verdade. Então vai nessa linha e a gente precisa ter compreensão. Só que se fica assim, não chora. Cara, quem inventou essa ideia? Não chora. Chora, claro que chora. Tem que chorar, chora. Liberta. Nossa, legal. Tô aprendendo muita coisa. Quer dizer, então, que a gente tem que sentir essas emoções, não tentar freá-las, né? Sentir, viver essas emoções, pelo que eu tô entendendo que você está fazendo. Com certeza. E saber expressar essas emoções, saber entender e traduzi-las, né? Como você fez aí. Vamos pensar uma coisa, Lódia. Você gostaria que a tua filha tivesse com um problema e não te contasse? Que escondesse, que guardasse o sentimento? Essa coisa. Nunca. Eu quero sempre saber cada milímetro de alteração emocional, eu quero saber. Sim. Tem uma frase que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Como é que eu quero que alguém dentro da minha casa que me tem como referência vai expressar sentimentos, emoções, vai contar, se eu não conto? Eu sou durão, eu nunca tô triste. Perfeito. Então meu filho vai olhar e falar assim, não, o negócio é o seguinte, tá sofrendo, tá durão. Perfeito. Não. Perfeito, você falou, porque realmente... Porque eu tenho que ser referência. Eu vejo que a minha filha, e eu sei que isso acontece, acho que com quase todo mundo, ela tem atitudes, tem frases, tem visões que são as mesmas que eu tenho, e ela tá me espelhando. Você é a maior referência. Se eu chegar pra tua filha e falar assim, você é burra, eu chegar, vai ter um impacto. Trouxa, passou na rua e me xingou. Se você fala a mesma frase, vezes 1 bilhão. É verdade. Pro bem e pro mal. É verdade. Do mesmo jeito que você fala assim, foi mal na prova, tamo junto, fica tranquila, nós vamos resolver isso aí e tal. Esse impacto, se eu falar pra ela, também é um pouquinho. Sim. Você é um pocão. Sim. É muito, muito essa questão. Então, a gente precisa ser essa referência. Naquele vídeo que eu te falei, que que estudar era difícil, e muita gente xingando, tinha uma moça que eu queria lembrar o sobrenome dela. O nome dela é Marília. Ela escreveu, eu deixei até o comentário fixado, que eu achei lindo o que ela escreveu. Ela falou assim, nós queremos, todos os momentos,
ter o reconhecimento dos nossos filhos, né? A tua filha chegar e falar assim, mãe, obrigado pelo tanto que você trabalha. Eu sei que às vezes você não tá aqui no final de semana porque você tá buscando para eu ter uma escola boa, uma casa boa. A gente quer ter esse reconhecimento, né? Só que aí a gente fala assim, você tem que estudar porque senão você não faz mais que a tua obrigação. Eu não reconheço o esforço e eu quero que o meu esforço seja reconhecido. Essa conta não fecha. Verdade, né? verdade. Eu pergunto, Elodie, assim, junto 50 adolescentes e falo assim, qual a maior dificuldade que você tem na comunicação com seus pais? 90 e tantos% me fala, eles não me escutam. Olha. Eu falo que loucura. E eles não me escutam. Eu falo, que nem eu falar com a parede. Meus pais não dão atenção. Eu tô sofrendo, cala a boca, não tá nada. Ou eu tô mal. Assim, muitos, 90%. Nossa, que não sabia disso. Não sou ouvido. Tô falando assim, não tem artigo científico. Tua experiência como professor. Ali, perguntando. Sim, com adolescente, sim. Aí na reunião de pais, eu faço a mesma pergunta. Qual que é a maior dificuldade que você tem na comunicação com seu filho? Mesmo. Eles não me escutam. Eu falo, cara, comunicação. Não faz sentido nenhum. Todo mundo tá falando, ninguém tá ouvindo e tá dando conflito. É claro. Imagina se você numa relação amorosa, você fala pro teu marido, fala, ele tá falando, não, mas não dá, você não quer ouvir, eu só vou falar. A chance desse casamento ir pro buraco é muito grande. Sim. E agora, fim, não dá pra separar, não dá pra terminar, então vai ficar um relacionamento conflituoso. Eu tive um caso ontem, e hoje é legal que dá pra contar o desfecho hoje aqui. Uma aluna tem um filho de 8 anos, e ela falou, o menino foi fazer uma prova de português, 8 anos, pequenininho. Aí a professora foi entregar a prova para ele e falou, eu não quero fazer prova. Não quero fazer prova, não quero, não tô com vontade. Não, mas tem que fazer, porque tem a prova. Não vou fazer prova, não quero fazer prova. A professora falou, vai fazer prova sim. E botou ele lá e deu a prova. Ele pegou ela e escreveu não sei. Eu vou fazer? Tá bom, fiz. Não sei. Escreveu não sei em todas as questões e deu. Aí ela me chamou e falou, eu não sei o que eu faço, o que eu faço agora, o que eu faço? Bate, acolhe, o que faz? Aí eu falei assim, pergunta pra ele. O que faz? O que faz pra ele saber alguma coisa? Se você fosse o seu pai, mas tem 8 anos, troca ideia, olhando no olho, uma ideia. Porque quando eu te respeito, e você faz uma coisa que eu não gosto, fala assim, Elodie, eu não gostei, passou do ponto, eu tô me sentindo mal, eu te respeito. Se eu não gosto de você, se eu não tenho respeito por você, eu vou te agredir, eu vou embora. Agora, se eu tenho respeito por você e eu quero manter a nossa relação, nós vamos trocar aqui, ó. Falei, olha no olho do teu filho de 8 anos e fala pra ele, respeita ele. E aí ele falou assim, do jeito dele, ele falou assim, mãe, eu acho que eu mereço uma recompensa. Por quê? Pra fazer a prova. Ele tem que ter uma recompensa depois. Uma recompensa. Então assim, aí eu falei pra ela, que recompensa? Ele quer que eu pague? Eu falei, não, calma, presta atenção. Ele já tá te dando a letra que ele tá sentindo. E eu falei, se não fizer sentido, mano, cata o chinelo e dá no meio da bunda dele, Fio é teu, faz o que você quiser. Agora, se você vier me perguntar, eu tô te falando. Ele tá passando um processo de separação. Tá. Tem todo um contexto. Sim. Ele tá se sentindo não reconhecido. Quando ele fala recompensa, não é um dinheiro, você fala, parabéns, tá R$10. É do tipo, foi legal, se você passar na prova, a gente vai no parquinho, vai sair junto, a gente vai fazer uma coisa e tal. E aí ela falou isso com ele e ele começou a dar esse tipo de coisa. A gente viajar, a gente sair, não sei o quê. E aí eu falei pra ela, atenção, no final das contas, ele acha que tá fazendo por uma recompensa, mas ele tá aprendendo. Ele acha que a recompensa é ir na praia. Quando, na verdade, você está estimulando ele a ter algo muito maior, que é o conhecimento. Uma vez eu vi um pai que pagava para o filho R$50 por cada livro lido. Ele pôs na internet isso e as pessoas xingando muito. Ele falando, tem que ler, porque o adolescente é muito vagabundo e ele não... Então tem que ler. Aí o pai falou assim, o meu filho acha
que o valor que ele está conseguindo é R$50. Mal sabe ele que Que é o muito valor é maior. o conhecimento Sim, de sim. ler, né? Tudo isso. Então, só que eu falei para ela, quem é melhor que qualquer pessoa no mundo para dizer o que o seu filho quer? Quem é a melhor pessoa? Não sou eu, não é você, não é o pai, não é ninguém, é ele. Do tipo, cara, nós estamos com um problema aqui. Você tem que fazer prova. Limite do método Ali. Limite, você tem que fazer a prova e não tem o que fazer. Ah, vamos pro amor. Cara, eu quero te ajudar. Como que eu posso fazer? Eu quero ser uma mãe legal e quero te ajudar. Mas tem que fazer. Como é? Ah, eu quero fazer isso, tem que estudar e tal. Agora você estimula. Estuda junto, faz isso e tal. Eu fui na casa, eu tenho um casal de amigos, a Maria Fernanda e o Bruno. Estou citando os nomes porque fui autorizado a isso, né? Sim. Eles têm 2 filhos, o Enzo de 11 e a Manu de 6. E eles 2 são advogados. Então, o advogado, ele tem uma visão mais crítica da vida, uma visão mais racional, Sim. as coisas muito, né? E a Manu tá na escola, 6 aninhos, né? E tá começando ali a vida escolar. E ela tinha que fazer uma lição de casa. E aí a Maria Fernanda falou pra ela, você vai fazer um resumo do conteúdo. Você vai escrever e vai fazer um resumo. Ela falou, não, mas eu não gosto de fazer resumo. E a Manu, ela é assim, ela deita no sofá, ela põe o dedo e ela faz assim, ela cria uma história com a própria mão. Ela é da arte. Sim. Ela desenha, ela é criativa, ela pega a boneca e cria histórias. Cara, você vai matar essa criança fazendo ela fazer o resumo. Aí eu falei assim, posso me intrometer, né? Na sua filha, na sua vida, né? Eu gravo meu curso com eles lá e o estúdio fica dentro da casa. Então é legal que quando eu vou lá para gravar, eu tô no calor da casa. A casa tá funcionando, né? Aí eu falei assim, posso tentar uma tática aqui? Ela falou, vai lá, porque ela não quer fazer o resumo e não sei o quê. Aí a gente pegou uma folha de papel e eu falei, o que você tá estudando? Aí ela falou, tô estudando as populações das cidades, do campo e as populações indígenas. Aí eu falei, como é uma família da cidade? Ela desenhou umas pessoinhas, um predinho e tal. Como é a família do campo? Aí tipo uma chácara, um trator, ela desenhou lá. O indígena, uma oca, o índiozinho com um negocinho assim e tal. E desenhou aquilo. E aí tinha tipo assim, as profissões. Então a pessoa que trabalha na cidade tem a pessoa da faxina. Era profissões da escola. Quem que trabalha na escola? Ah, tem a tia que limpa. Botou lá a tia com a vassourinha, a professora e não sei o que. E ela desenhou esse contexto. Elode, isso deve fazer quase 1 ano. Eu vou lá, pergunto, ela me fala, a população indígena, a população Ela população tem memória visual, né? Porque para ela, aquilo faz sentido. Ela é mais artista. Mas não fui eu que falei aquilo. Quem falou foi ela. A partir do momento que a gente parou e falou, você tem que aprender isso. Sim. Não tem como fugir. Como que você quer fazer? É o método, né? Agora, não dá para abrir um pouco a mão? Por exemplo, vai aprender. Isso não tem negociação. Ah, não vou para a escola. Tá bom, filhinho. Não vai para a escola e tá tudo... Não! Limite. Mas dá pra gente conversar, estimular, fazer no chão, sabe? Pôr o papel no chão e vamos desenhar e vamos usar. Então, essas coisas, quando a gente abre para ouvir, a gente aprende coisas assim lindas. Um dia, uma mãe falou que o filho estava usando roupa de moletom comprida, capuz, por causa no sol. Ele estava usando no sol. No sol. Tava calor e ele com aquele capuz e blusa comprida. Por que eu falei, olha, o adolescente, ele cresce muito rápido. Você pega ali fase de 12, 14 anos, o adolescente chega a crescer 10 centímetros por ano. É o estirão da adolescência. Cabelo cresce 10 centímetros por ano. É muito grande. E o adolescente, ele não cresce por inteiro, né? Ele cresce o pé. A cabeça é pequena, o ombrinho é magro e o pé é grande. Porque vai crescendo de baixo para cima. Então é desconjuntado. E nós temos a nossa imagem interna. Então, quando eu estou num lugar que tem um espaço, a minha cabeça faz um cálculo se eu passo naquele espaço. É por isso que ele é muito estabanado. Estabanado. Igual quem? Igual grávida. A grávida cresce de uma vez e ela começa a trombar nas coisas, porque ela perde essa referência.
E aí eu falei pra ela, ó, às vezes o adolescente ele tá crescendo, e aí a menina cresce o seio, o Ela moleque tá crescendo a esconde, barba, e ele não quer, que ele incomoda, então ele se esconde, né? Eu não quero mostrar, eu quero esconder. A Larissa, minha enteada, tem enteada de 14, ela tava assistindo a live e ela falou assim, tem mais 2 coisas que acontecem quando a galera da minha sala, né, no caso ela, o amigo, usa roupa. Primeiro é um fato muito triste, que se corta. Isso está acontecendo, né? Mas Bastante, né? Porque olha que interessante, né? Fazendo um parêntese nisso. A dor emocional é tão grande, porque você já percebeu que assim, quando você sente dor, você não consegue divagar o teu pensamento. é uma proteção, seria? Então você não Nossa. consegue divagar o teu pensamento com um corte. Meu né? Deus. Assim, tô aqui viajando e me cortando e pensando na morte da bezerra. Isso não existe. A dor mantém a gente no presente. Tanto que a gente queria devagar, né? Sabe, você vai tomar uma injeção, você fala, deixa eu pensar numa coisa e devagar. Aconteceu. Não, a gente não consegue, porque a dor mantém a gente presente, né? Então é uma forma do que o adolescente, na cabeça dele, regula essa coisa. Então, enquanto eu tô me cortando, eu tô concentrado nisso e não tô pensando naquela dor emocional. Eu não sabia disso. Ela falou, então, muita gente se corta, então tem marca, então usa blusa, né? Sim. Ou a pessoa tá, tipo, sofrendo um bullying, tá sendo zoado na escola e tal. Então, ele põe um estilo trevoso, das trevas, assim. Então, eu vou botar É uma proteção, pra né? eu mostrar que eu sou um cara do mal, né? Obscuro. Então, eu uso Sim. touca no calor. Não mexe comigo, não. Então, é uma proteção que ele cria. E eu vou falar pra você. Eu tenho aula com pós-doutor, com tudo. Quem me falou isso foi uma menina de 14 anos. Olha só. Quem sabe mais de adolescente que ela? Sim, com certeza. A vida real com que tá acontecendo. Então ela certeza. falou, isso aqui acontece, isso aqui tem isso. Eu Nossa. brinco, ela é minha pequena cientista. Ela me traz as coisas que acontecem da visão do adolescente. Puxa vida. As minhas amigas aconteceu isso e tal. Então a gente vai aprendendo. E aí eu trago isso para o ambiente acadêmico, por exemplo, e a gente vai começar a entender contexto de neurotransmissor e tudo mais, mas parte de uma escuta. Então, olha como a gente consegue harmonizar mais o nosso ambiente quando as pessoas que estão convivendo ali, inclusive a gente, pode se expressar, pode falar. Perfeito. Cara, onde você não pode falar e não pode ser do jeito que você quer, não serve, vai embora. Perfeito. E isso faz a gente ter uma vida muito mais leve, né? Você podendo se expressar, você se entendendo cada vez mais. E olha, eu vejo que realmente eu louvo muito o seu trabalho, viu? Porque Obrigado. que responsabilidade. Porque a gente tem alguns conceitos de longevidade. A gente sabe que nós estamos vivendo mais e que o tempo de vida está sendo exponencial. Está crescendo muito. A curva ela é muito... Ela se acentua, acentuada, assim, né? Mas tem algumas teorias, tem uma que é essa que a gente estava até conversando antes do podcast, da gente estar cada vez vivendo mais e a gente vai ultrapassar 100, 200 anos. Tem médicos, tem cientistas, tem o pessoal do Vale do Silício, tem muitas pessoas que acreditam nisso, é uma teoria. Tem outra que a gente chega no limite de idade e depois a gente vai estacionar. Não vai ter como E tem passar. uma dos mais pessimistas de que por todos esses problemas que estão acontecendo, a gente vai cair de novo e começar a viver menos. Então, você está pegando essa turma e olha só, você a galera está... da longevidade, os idosos daqui a pouco, né? Que você está pegando essa turma que, nessa teoria que estariam caindo, você está Viveriam menos. resgatando para elas manterem ou estacionarem ou continuarem, porque tem e eu respeito muito essas pessoas que pensam e tem eu entrevistei um cientista, um gerontólogo, que disse que entre nós já tem pessoas que vão comemorar os 1000 anos de idade e ele explica cientificamente isso, é um papo incrível, é incrível. Eu não duvido. Aubrey de Grey é o nome dele. Pesquisa isso que é fantástico o que ele fala. É um cara que está no Vale do Silício, não é qualquer um, tá? Então, realmente, olha a responsabilidade que você tem para a promoção dessa longevidade plena
dessa geração que você E está... essa vida legal, né? Porque, de Vida novo, legal. não adianta só o corpo ter, data de nascimento ter 100 anos. Não, tem que essa ter vida qualidade. E é Como a interessante tua que avó. assim... Exato. É. A avó Júlia é a referência. O IBGE, se alguém quiser agora entrar lá no site do IBGE e colocar assim, qual era a expectativa de vida de um brasileiro em 1900? Nossa, era... 1900 é ontem. Acho que era 25 anos. por aí. 29. 29 de anos, homem né? e 31 de mulher. Olha, gente, que loucura. 29 Por isso que é anos. exponencial. Aí você pensa assim, ó. Se uma pessoa finaliza o período de adolescência, finaliza essa coisa tal, tá pronta aos 25, ela tinha que viver mais 4 anos na média Era, só. é. Agora, assim, 25 se tornou um quarto da vida. Sim. Você vai, dura muito. É. Né? Muito. Então você pensa assim, agora que eu tô com 25, eu viveria 4, agora eu vivo mais 70. Mais 100 anos, de repente. Mais 100. Então, assim, É. agora tudo que eu tô aprendendo nessa fase de infância e adolescência tem muitos Muita anos para usar repercussão. pela frente. Então, que seja uma fase de aprendizados positivos, né? Sim. O nosso cérebro, ele guarda, ele Guarda. mantém conexões de coisas que acontecem cotidianamente, pro bem e pro mal. Então, se a gente tem conexões de afeto, alegria, elas vão ficar bem fortes e isso vai empurrar a gente para uma vida feliz, né? Longa e Sim. boa. Sim. Agora, se não tem, se é só tristeza, estresse, não consigo falar, não posso me expressar, né? Aí, conexão zoada que vai ou não vai chegar, né? Vai ficar no caminho, ou vai chegar muito ruim, né? Muito sofrido. E também não é E olha a responsabilidade sua, hein? muito bom. Então, gente, sigam. Fala suas redes sociais aqui. Meu nome é muito ruim de escrever, né? Borghetti. tem É um William monte de com 2 letra, L's, Borghetti com 2 T's, GH. Isso, eu já- GH, isso. Então, o que quem tá assistindo a gente vai fazer? Vai entrar lá no Instagram, vai na lupinha lá para procurar e vai escrever neurocomunicação. Ah, perfeito. A primeira conta que aparece é a minha. É o William Borghetti. Então já clica lá Legal. e vai lá no inbox e me chama e fala, ó, eu vi lá no podcast do Elódio, no podcast da longevidade, gostei, não gostei, discordo, concordo, vem falar comigo, porque eu gosto muito de receber as pessoas É que muito estão legal. assistindo e a gente saber como isso está Tá. impactando nas vidas, então chama E lá. se as pessoas fizerem alguma pergunta aqui também, a gente vai chamar o Por William para favor. responder, tá? E se você ainda não segue, siga o nosso canal, que ajuda muito. Com certeza. Muito mesmo. E se Quem você não gostar... seguir, vai ter branco na hora de falar É em público. a praga dele. A mandinga tá lançada. É a praga do William. William, a gente aqui foi muito bom. Quero que você volte de novo. Adorei conversar com você. Nossa, adorei seu trabalho. Também aprendi Obrigado. muito. Aprendi muito. E no final do nosso podcast, eu sempre peço para o convidado definir uma palavra que você julgue ser um grande segredo de longevidade relacionado ao seu campo. Enquanto você vai falando, vou pegar um negocinho ali, tá? Pode falar aí. Muito bom. Tá bom? Eu vou ser muito direto na minha palavra, que é escuta. Eu vejo que quando você abre a possibilidade de escuta, você automaticamente abre possibilidade de aprendizado, você abre a possibilidade de olhar para as pessoas e ter informações sobre elas e ter aprendizado sobre elas, que é muito legal. Então, Aprender a escutar, que é diferente de ouvir, né? Ouvir, a gente ouve ouvido, a gente ouve Sim. barulho. Passou uma moto ali, a gente tá ouvindo. Agora, a escuta é o ouvir, né? Usar da orelha com atenção, né? Então, Com eu tô te atenção. escutando, né? Então, nessa conversa, quando você fala, eu tô escutando, eu tô prestando atenção. Sim. Eu sou capaz de repetir frases que você disse porque eu tava prestando atenção Sim. escutando. Então, escutar, eu acho Escutar. que é... E se auto-escutar também, Se que você explicou, que o achei corpo. muito Quantas interessante. vezes o nosso começa a dar aquela dorzinha, ele tá falando, ó, segura, tá Por quê? exagerando, né? E a gente fala, não, vamos lá, que eu sou de ferro. Não, né? O corpo fala muito, Se né? respeitar. E aqui é uma lembrancinha. Eu trouxe pra você. Nossa, Espero que você incrível. goste. É uma lembrancinha
puxa aqui, você vê inteirinho. Uau! É referente ao nosso canal, tem até Que um... demais! Caramba! Espero que você goste. Tô com surpreso, carinho aí. obrigado. Adorei de verdade. Que bom. Que legal. E eu adorei Que- muito sua participação aqui, viu? Que, assim, diferente, um presente É um diferente. presente diferente. Tem um carimbo nosso aí, tem que puxar eu pra vi você. aqui. Tá aí, né? Tá. Aqui, vou mostrar aqui Pra você lembrar da sua participação Que aqui. legal. Ah, vai lá pro meu escritório, vou Que te mandar bom. foto, vai ficar lá num lugar bem especial. Obrigado. Diferente, né? Um presente diferente, gostei muito. Obrigado. Que bom. Obrigado, Obrigada obrigado. mesmo você ter vindo. Eu sei que você tem outro podcast, por isso a gente acelerou um pouquinho aqui, mas muito obrigada, viu, pela tua Valeu, gentileza e parabéns pelo seu trabalho. É muito louvável mesmo. Como é o nome? Ágata. Ágata. Ágata, um abraço pra você. Desculpa a enrolação, mas deu tudo certo. É a filha do... Ela é muito eficaz, viu? ela é muito boa. Ela falava, e aí? Como é que tá? Já Vamos lá? passou e tal? O endereço? Acho que a gente tinha um endereço Tinha, porque paulista. eu já Ela mudei. falou, agora é na Vila Olímpica e muda. Muito eficaz. Então, deixar registrado aí que tem uma galera nos bastidores, né? Eu Sempre tenho uma galera muito trabalhando, querida. né? Pessoal Agatha aqui do é minha enteada. estúdio. Então, que legal. Legal. A gente tem essa missão, né? Tem. De ter essa relação. É muito legal. Quantos anos ela tem? Ela tem 19. 19. A Larissa tem 14. E é legal que, assim, a Larissa tem um pai muito presente. Então, eu não preciso fazer o papel do pai dela. Não, o pai Sim. é presente, tá sempre junto, a Que mãe, bom. legal. Então, eu fico numa Ela ganhou, posição então, hein? privilegiada. Quando dá um BO que ela fala isso, eu for no meu pai, eu for na minha mãe, a nota na escola, ela falou, tô com a notinha aqui. Eu falo, senta, vamos estudar. Aí, vai tudo, virou, eu falo, agora você vai lá e conta que você foi mal, mas você já estudou, né? Já resolveu. Então fica numa posição privilegiada. A gente tem um papel muito importante, né, na vida Sim. dessas pessoas. Sim. Puxa, vamos. Show, Obrigada, Elodie, viu? obrigado, Obrigada viu? mesmo, viu? Gente, obrigada. E aí, continuo, né? Vocês se inscrevam, assinem o canal aqui, porque ajuda muito a gente e a gente vai se encontrar na próxima semana aqui com o Segredo da Longevidade. Obrigada, viu? Eli? Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente.